Quem chegou, chegou. Quem não chegou, vá chegando, certo? A ideia desse encontro aqui hoje é a gente conversar um pouquinho sobre uma questão assim que é extremamente comum, que eu vejo aí nos meus alunos, né, no pessoal que está nas empresas tentando empurrar para frente a coisa de arquitetura corporativa. E é sobre isso um pouquinho que a gente vai falar, né? É, eu até estou vendo aqui pela lista de participantes, né? A maioria do pessoal que está aqui me conhece já, é meu ex-aluno e tudo. Então não vou perder muito tempo me apresentando, não, tá? Depois para quem não me conhece, vai ter aí o meu link, vou deixar o meu LinkedIn, depois vocês se conectam comigo, tá? Mas a ideia hoje é a gente discutir esse assunto aqui, né? E por que que isso aqui é importante? Isso aqui é importante, né? E aí eu vou, digamos assim, voltar aqui no para quem, quem é meu ex-aluno já viu isso, né? Vai ver de novo, vai servir como revisão, né? Mas a ideia é a seguinte: por que que eu preciso de um repositório? Antes disso, a gente precisa relembrar, né, que toda a ideia de arquitetura corporativa envolve a gente começar lá em cima, né, com a visão estratégica. Então, eu tenho lá um dono da empresa que tem uma determinada visão, que ele quer chegar com a empresa em algum lugar. Esse dono da empresa pode ser uma pessoa física mesmo, ou seja, pode ser o dono, fundador, etc., ou pode ser alguém. Ah, mas a minha empresa é aberta, né? Cotada em bolsa, não tem dono. Tem, né? E tem, se não tem dono, tem alguém que represente os donos, que tipicamente é um conselho de administração. Enfim, para simplificar, vamos dizer que tem um dono. E esse dono tem uma visão. Ele vai dizer assim: onde que eu quero que a minha empresa esteja daqui a, vamos dizer, 5 anos? Então, ele tem essa visão, vai definir uma estratégia para chegar lá e vai perguntar para o arquiteto o seguinte: o que que eu preciso para chegar lá? Que cara vai ter que ter a minha empresa para eu cumprir essa estratégia? Que tipo de coisa vai ter que ter na minha empresa e assim por diante. Portanto, com base nisso aí, o arquiteto vai criar aquilo que a gente conhece como arquitetura-alvo ou arquitetura to be, aonde ele vai representar todas aqueles componentes que a empresa precisa ter para cumprir aquela visão estratégica. E esses componentes, eles tipicamente, né, é aquilo que a gente conhece como building blocks, né, ou blocos de construção, que envolvem, esses componentes podem ser de todos os tipos possíveis. Então, basicamente, né, o exemplo que eu sempre dou é assim: vamos supor que a visão estratégica da pessoa é a seguinte: olha, o nosso cliente nos odeia, o cliente passa na porta e joga ovo podre, então a nossa visão é que em 5 anos a gente seja a empresa mais querida do mercado. Beleza, aí o arquiteto vai olhar e vai dizer assim: bom, então a gente vai precisar, vamos precisar rever aí o processo de atendimento ao cliente, né? Vamos precisar rever o processo de vendas, né? Porque uma das horas que o cliente mais se irrita é no momento da venda. Então, ele vai listar uns quantos processos lá que precisam ser melhorados. Cada um desses processos é um building block, é alguma coisa que precisa ser melhorada. Depois ele fala assim: seria legal também a gente dar uma segunda instância para o cliente quando ele tiver alguma reclamação. Então, eu sugiro que a gente crie uma ouvidoria. Então, quando ele fala vamos criar uma ouvidoria, ele está sugerindo criar uma área nova, né? Uma caixinha nova no organograma. Essa caixinha do organograma também é um building block. Depois ele fala o seguinte: além disso, a gente vai ter que definir o papel desse. A gente precisa contratar, né? A gente vai criar uma ouvidoria, a gente vai ter que contratar um ouvidor. Quais são as características, quais são as competências que esse ouvidor tem que ter? Então, você vai ter que definir o papel. Na hora que você definir um papel, o papel também é um building block. Esse papel vai estar associado com uma série de competências que você também pode mapear como um building block. Tá? E observem que até aqui eu não falei em nenhum momento de TI, né? Nós estamos falando aqui de elementos de negócio. Eu falei de organograma, eu falei de processo, eu falei de competência, eu nem falei de TI ainda. Mas, claro, uma hora a TI chega, né? Então, por exemplo, o arquiteto vai dizer o seguinte: a gente tem que melhorar o processo de atendimento ao cliente, mas o que a gente tem hoje aí é um cadastro de cliente fajuto, né? Está todo ferrado, não tem informação nenhuma. Para a gente atender bem o cliente, a gente vai precisar acompanhar o histórico desse cliente, saber mais sobre ele, papapá. Então, a gente sugere aqui, o arquiteto vai sugerir que seja adquirido e implementado um software, um sistema de CRM. Tá? Então, beleza. Então, o CRM é um building block também, é um sistema, é uma aplicação. Tá? Para rodar esse CRM, vai ter que rodar esse CRM em algum lugar. Ele vai rodar na nuvem, ele vai rodar aqui em casa. Se for rodar aqui em casa, eu preciso de um servidor. O servidor é um building block. Esse servidor, como é que ele tem que ser, que tamanho que ele tem que ter, que sistema operacional, que banco de dados, tudo isso, cada um desses elementos que eu estou falando aqui, são building blocks. Tá? Então, isso aí precisa ser desenhado. Isso vai ser desenhado na arquitetura através de um conjunto de
plantas, tá? De desenhos, de diagramas, né? Isso pode ser representado de várias maneiras diferentes, mas uma das maneiras mais comuns é a gente representar isso através de diagramas. Só que não basta você desenhar a arquitetura do jeito que ela tem que ser. Você também precisa levantar a situação atual, então o arquiteto também vai desenhar aquilo que a gente conhece como arquitetura atual ou arquitetura as is, que é a mesma coisa. É um conjunto de plantas que descrevem, só que ele não descreve o futuro da empresa, ele descreve os building blocks que a empresa tem hoje. Então ele vai dizer assim, olha, hoje a gente tem esse processo fajuto aqui de atendimento a cliente, a gente tem esse sistema de cadastro de cliente aqui que também é fajuto, né? Então ele vai descrever as coisas que tem na empresa hoje. Quando ele compara as duas coisas, através de uma atividade conhecida como Gap Analysis, né? Análise de gaps, ele vai obter o famoso roadmap de arquitetura. Né? Então, o roadmap de arquitetura nada mais é do que o conjunto de building blocks que eu preciso, né? O que eu preciso fazer para sair do conjunto de building blocks que eu tenho hoje para chegar no conjunto de building blocks que eu preciso. Isso tipicamente vai ser feito através de projetos. Então, na verdade, o roadmap ele é materializado através de um portfólio de projetos. Então, é por isso que muitas vezes a gente fala que a arquitetura corporativa é o que liga a visão estratégica, né, no portfólio de projetos. Então, você tem o que liga, né, inclusive uma frase que a gente usa muito é que a arquitetura serve para alinhar a estratégia com a execução. Tá? Então, eu tenho lá uma estratégia, então, né, isso é uma coisa que tem que ficar muito clara, né? A arquitetura é um negócio que transforma a estratégia num portfólio de projetos. Então, tem um link muito, muito íntimo aí, muito profundo entre a disciplina de arquitetura corporativa, a disciplina de planejamento estratégico por um lado e a disciplina de gestão de portfólio por outro. Tá? Isso é super importante. Não é todo mundo que tem essa visão. Isso significa que na sua empresa, se você é um arquiteto, você está numa área de arquitetura e o seu relacionamento, a sua comunicação com o pessoal que faz planejamento estratégico de um lado e com o pessoal que gere o portfólio, né, PMO, escritório de projetos, seja o que for, então você tem que correr atrás disso. Né? Essa comunicação tem que ser muito boa, muito íntima, né? E é isso aí que vai acontecer. Bom, legal. E aí o que acontece? Em seguida, o que nós vamos ver hoje? A gente vai estar focando nessas duas coisas, né? Ou seja, nas plantas. Como é que isso tem que estar documentado em algum lugar, certo? Antigamente, o pessoal documentava isso aí de maneira, sei lá, desenhava em papel de pão, em folha de papel, ou usando ferramentas mais desse tipo aqui que a gente conhece. Né? Por exemplo, desenhando isso usando Visio, Draw.io, PowerPoint, etc. Né? Então, o pessoal desenhava essas arquiteturas desse jeito. Só que quando você desenha a sua arquitetura usando essas ferramentas, isso é extremamente limitado, o que me leva a dizer isso aqui. Né? Eu sempre insisto bastante nisso aqui. Office, eu preciso de uma ferramenta para documentar a minha arquitetura e essa ferramenta não pode ser Office com Visio, ok? Então, Office e Visio não são ferramenta de arquitetura. Infelizmente, em muitas empresas a gente vê isso. A gente vê que o pessoal não usa nenhuma ferramenta e durante muitos, digamos assim, quando eu comecei a trabalhar com esse negócio de arquitetura, tinha, aqui no Brasil em particular, tinha muito poucas ferramentas disponíveis, né? Não tinha fornecedor, e também não tinha muita ferramenta no mercado, para dizer a verdade, né? Mesmo lá fora. Conforme a arquitetura foi ficando um assunto mais quente, né? mais importante, tal, foram surgindo empresas que já tinham ferramentas foram migrando a ferramenta para dar conta de arquitetura e assim por diante. Né? E aí surgiram, né? Uma série de ferramentas. Hoje você tem um conjunto bastante grande de ferramentas de modelagem e de gestão da arquitetura. Existe um programa de certificação do Open Group, né? Lembrando que o Open Group é o dono do TOGAF, né? Que é aí o principal modelo de arquitetura corporativa. Tá? E o Gartner tem até um quadrante mágico falando aí de quais são essas ferramentas. E a oferta no Brasil está aumentando. Boa parte dessas ferramentas, muitas delas não tinham representantes no Brasil, hoje tem, etc, etc. Bom, então a primeira desculpa que o pessoal tinha para não usar a ferramenta é que não tinha ferramenta. Aí começaram a surgir as ferramentas, aí veio a segunda desculpa. A segunda desculpa é que as ferramentas eram muito caras. Essa é uma boa desculpa, tá? É uma boa desculpa porque elas realmente são caras, tá? E aí as pessoas, não, eu continuo usando Office, eu continuo usando Visio, PowerPoint, eu desenho os meus diagramas aqui no Draw.io, sei lá onde, porque eu não posso ter uma ferramenta, porque ferramenta é muito caro, a gente não tem orçamento, a gente ainda não conseguiu estabelecer a nossa, digamos assim, respeitabilidade dentro da empresa, então a gente não consegue orçamento para comprar uma ferramenta. Tá bom, essa era uma boa desculpa até o passado, até pouco tempo atrás, hoje não é mais. Tá? Por que hoje não é mais? Porque hoje nós temos uma ferramenta gratuita, open source,
que é a ferramenta Art, que é justamente o que a gente vai estar apresentando aqui hoje. É, todas as ferramentas, seja ela paga, gratuita, open source, etc., ela tem que ter essas características básicas aí. A ideia principal do repositório, da ferramenta, é que ela vai manter o seu repositório de arquitetura. O que é o repositório? O repositório é, justamente, né, digamos assim, se você é um arquiteto está desenhando planta, é o armário onde você guarda suas plantas. Tá? Então, o repositório é o local onde a gente guarda toda a informação de arquitetura, tanto em termos de documentação visual, diagramas, esse tipo de coisa, quanto em termos de objetos, building blocks, etc., para a gente poder depois pesquisar e conseguir, enfim, obter as respostas que a arquitetura precisa dar. Tá? É fundamental que exista a rastreabilidade dentro desse repositório, ou seja, a possibilidade de eu ligar esses aspectos todos, né? Ligar meta estratégica com processo com sistema, sistema com infra, etc., etc., e, de uma maneira geral, a gente gostaria também que essas ferramentas tivessem uma boa capacidade de customização. Eu trouxe aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia, né? Isso aqui é a última versão do quadrante mágico do Gartner para ferramentas de arquitetura corporativa. Então, aqui, né, aqui nos líderes, né, tem um monte de ferramentas. A maioria desse povo aqui está no Brasil já, né? Então, inclusive, tem vários clientes, aí, principalmente empresas grandes, né? Porque, como eu falei para vocês, essas ferramentas não são muito baratas, né? Então, a gente vai encontrar aqui no Brasil quem que está usando isso aí, normalmente são empresas que já têm uma certa maturidade de arquitetura, já estão andando nisso aí faz um tempo, e foram lá e gastaram a prata necessária para fazer isso aí. Tá? Aqui tem uma outra figura que mostra a diferença é a seguinte, né? O quadrante mágico ele é elaborado pelos consultores do Gartner, o pessoal do próprio Gartner, né? Enfim, os funcionários do Gartner preparam isso aqui segundo uma série de critérios, blá, 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 mas eles, mais recentemente, inventaram essa outra coisa aqui que eles chamam de Peer Insights, que é uma maneira de você... Aí o que eles fizeram? Eles começaram a consultar os próprios clientes do próprio Gartner, né? E falar assim, olha, você usa esse tipo de ferramenta? Qual é a sua opinião? Então começaram a pegar a opinião da galera sobre cada uma das categorias que tem lá quadrante mágico, e esse aqui é o Peer Insights para a arquitetura corporativa. Então, vocês observem aqui, o Customer Choice são aqueles produtos, né, aquelas ferramentas que os clientes mais gostam, enfim, tem nota mais alta, etc. E tem umas outras aí também, que também são usadas em determinadas outras circunstâncias. Ok. Beleza, só que aí vem duas questões. Isso aqui, tudo que vocês estão vendo aqui, são ferramentas comerciais, até porque o Gartner não faz análise de ferramenta open source, né? Ele só faz análise de ferramenta comercial. Então, se vocês olharem esses dois slides aqui, vocês vão ver que não tem o Art aqui. Tá? Não tem porque ele é gratuito, ele é open source. Agora, antes da gente entrar para falar do Art, tem que falar uma outra coisa também. O que acontece? Quando você vai desenhar um diagrama, você pode fazer de duas maneiras. Né? Você pode botar umas caixinhas aleatórias ali, ligar essas caixinhas com umas setas ou retas ou curvas aleatórias também, e beleza, você criou lá o seu diagrama e depois você precisa ficar explicando para todo mundo o que significa cada bolinha, cada caixinha, cada reta, cada seta, etc. Tá? Ou você pode usar uma linguagem padronizada que todo mundo usa. Para determinadas, digamos assim, categorias de coisas que a gente quer representar, algumas linguagens aí se fixaram no mercado. Então, a gente tem aí, por exemplo, né, para representar software, meio que todo mundo hoje em dia utiliza linguagem UML. Né? Então, você tem uma linguagem, uma notação que explica cada tipo de quadradinho, cada tipo de caixinha, cada tipo de setinha, qual é o significado dela. De tal maneira que, se todo mundo conhece o UML, você desenha um diagrama, mostra para alguém, o cara já sabe do que você está falando. Da mesma maneira, conforme foi a prática de modelagem de processo de negócio foi crescendo, também houve cresceu muito a coisa enfim, surgiu a necessidade, né, de ter uma linguagem mais ou menos padronizada para você representar processo de negócio, e aí surgiu o BPMN. O BPMN também se tornou uma linguagem padrão, que todo mundo usa, a mesma coisa. Né? Então, uma anotação, ele explica, né, os diferentes símbolos. Então, você faz um diagrama BPMN, mostra para uma outra pessoa, contrata uma pessoa nova para a sua empresa, você não precisa ficar explicando para ela o que significa cada caixinha, porque é conhecido. E aí, conforme a arquitetura foi ficando na moda também, acontecia a mesma coisa. Né? O pessoal desenhava arquitetura usando caixinhas aleatórias, até que um belo dia, né, o pessoal chegou e falou assim, pô, seria legal a gente ter uma linguagem, uma notação específica para a arquitetura corporativa, e foi assim que surgiu
a linguagem Archimate. Né? Então, Archimate é uma linguagem, é uma notação, que também o dono é o Open Group. Né? Então, o Open Group ele é dono tanto do TOGAF quanto da linguagem Archimate. Então, ele é um padrão. Então, a gente precisa... E o Archimate, né? Ele tem... Eu trouxe aqui uma figurinha mostrando aqui os diferentes tipos de símbolo que servem aí para representar diferentes categorias de coisas. Então, você tem aqui, ó, vamos começar pelo óbvio. Né? Aqui você tem essas caixinhas azuis que representam diversos aspectos relacionados com aplicações. Tá? Você tem aqui o componente aplicativo, você tem a interface do aplicativo, função do aplicativo, blá, 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 blá. Por o lado de baixo, a gente tem, por exemplo, a infraestrutura de TI. Então, eu tenho vários objetos aqui que servem para a gente representar, sei lá, hardware, né? Servidor, sistema operacional, software básico, de geral. Numa das iterações, aí, numa das versões mais recentes da linguagem Archimate, ele passou também a permitir a gente modelar coisas físicas, né? Então, tipo equipamento, instalação, materiais, né? Então, isso é muito interessante porque isso expande aquela ideia, né? Ideia errada de que muita gente tem de que a arquitetura corporativa é coisa de TI, é só TI, tal, 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 né? Então, não é verdade, isso aí a gente vai falar disso um pouco mais para frente, mas o fato é que hoje a linguagem Archimate ela permite também a gente representar esse tipo de coisa, né? Coisas físicas, o que é muito bom. Para o lado de cima, a gente tem a camada de negócio, que são esses amarelinhos aqui, e aí a gente tem vários tipos de elementos para representar vários tipos de coisa. Tá? Então, eu tenho, por exemplo, processo de negócio, função de negócio, ator de negócio, blá, 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 blá. Tá? Então, esses são os diferentes tipos. A gente poderia... E aí tem alguns aqui que servem mais para representar as coisas de alto nível, que são estratégia e motivação. Então, aqui a gente pode utilizar isso aqui para representar capabilities, fluxos de valor, metas estratégicas, OKRs, tudo que você queira representar, dá para representar aqui. Requisitos, né? Tem aqui um item para requisito. E também para a gente planejar a nossa implementação. Então, tem os tipos de caixinhas aqui que servem para representar a implementação. Inclusive, por exemplo, tem uma caixinha aqui, que é o pacote de trabalho, que pode ser usado, por exemplo, para representar projeto. Tá? E tem os vários tipos de relacionamento aqui. Então, com todas essas coisas aqui, isso aqui é parte, né? A parte importante, aí, digamos que é uma representação do metamodelo da linguagem Archimate. Então, o Archimate está dizendo, não é tudo, tá? Isso aqui é uma parte do metamodelo. Para ser um metamodelo de verdade, ele também tem que dizer o que pode ser ligado com o que, através de qual tipo de relacionamento. Nem todos os relacionamentos são permitidos entre dois tipos de caixinha, e isso é uma coisa que não está representada nessa figura, mas essa figura dá uma boa ideia do que a linguagem Archimate cobre. Tá? Legal. Então, a gente tem que distinguir essas duas coisas. Tá? O que é Archimate e o que é o Arch? Archimate é a linguagem. É uma linguagem de modelagem, é um padrão do Open Group. Então, é uma linguagem, é uma especificação. Você pode entrar no site do Open Group, procura isso lá, para baixar, tem um PDF que explica o que é cada caixinha, e assim por diante. Então, é uma especificação. Tá? Por outro lado, a linguagem, o Arch é uma ferramenta open source, tá? Que tem esse nome, claro, né? Porque ela foi criada, inclusive, dentro aí da comunidade do pessoal de Archimate, e ela é muito boa, é uma ferramenta muito poderosa, né? Mas tem algumas limitações, afinal de contas ela é grátis, né? Duas limitações importantes são as seguintes. Primeiro, ela só suporta a linguagem Archimate, tá? Então, as ferramentas comerciais, normalmente, você pode desenhar diagramas usando diferentes linguagens, e aqui não dá, né? Aqui, basicamente, a gente só pode usar a linguagem Archimate. Então, por exemplo, eu quero detalhar esse processo usando BPMN, eu quero detalhar essa aplicação usando o ML. Não dá para fazer dentro do Arch, porque o Arch só desenha a linguagem, né? A única notação, a única linguagem que ele permite você criar diagramas é a própria linguagem Archimate. Tá? Tem o link aí para quem quiser baixar. E uma outra limitação importante é que ela não foi criada originalmente para ser usada colaborativamente. Mas o pessoal criou um plugin, né, que torna o Archimate uma ferramenta que você pode usar de maneira colaborativa, o que é uma coisa muito boa. Tá? Então, vamos logo no que interessa, né? Que é, deixa eu mostrar aqui, deixa eu mudar aqui o meu compartilhamento. Tá? Ok. Agora vamos compartilhar. Espera aí. Vocês estão compartilhando. Tela 1, tela 1, tela 1, tela 1. Não, isso aqui. Ok. Vamos ver se subiu.
Subiu. Tá todo mundo vendo aí, gente? Tá todo mundo me ouvindo direitinho? Levanta a mãozinha aí, só para eu... Sim. Beleza. Obrigado. Então é o seguinte, então eu criei uma máquina virtual aqui para não... Ops, para não bagunçar a minha instalação de arte, né? Porque eu uso arte direto. E é o seguinte, né? Então tá aqui, é uma máquina pelada, né? Não tem praticamente nada aqui dentro. O que você faria? Né? A coisa começa bem simples. Você vem aqui no site, né? Archimate.tool.com, tá? Ele tem todo um blá 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 aqui, não sei o que tal. Você faz o download do Art, né? Você pode fazer esse download, você pode fazer o download do instalador. Ele funciona para não funciona só para Windows, né? Então, Windows, Mac, Linux, ele tem aí as várias opções. No caso aqui do Windows, né, que é o que eu uso, ele tem essa opção daqui do instalador, e aí ele instala na sua máquina, etc, etc. Ou você pode usar ele como né, você baixa esse zip aí, expande e tal, e ele é portável, né? Então ele não fica instalado, né, necessariamente instalado na sua máquina. Tá? Aqui também você vai encontrar, nos Art Plugins, você vai encontrar, né, tem quatro caras aqui, né? Tem o Lightbox, o Art, né, a linguagem de script e a exportação para Excel. O que nos interessa aqui, nessa conversa, é esse CoArt aqui, que é o Model Collaboration. Tá? Então, né, esse plugin você coloca dentro da sua ferramenta e ela você consegue, digamos assim, trabalhar de maneira colaborativa nela, de tal maneira que você consiga fazer isso aí com enfim, tem um grupo uma equipe, né? Que a sua equipe de arquitetura, por exemplo, possa estar todo mundo trabalhando no seu mesmo repositório, tá? Então, vamos supor que você instalou, a instalação é trivial, tá, gente? É next, 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 enter, tá? Não vou nem fazer aqui porque não tem muito sentido. E num determinado momento, então você vai ter aqui o ícone, né? Você clicando aqui, ele vai abrir a ferramenta. Então vamos dar uma explicaçãozinha geral de como é que isso aqui funciona, tá? A primeira coisa que a gente tem que ter clara é o seguinte: o que eu vou mostrar aqui é uma coisa bem, deixa eu fechar isso aqui. Peraí. O que eu vou mostrar aqui é que essa interface que eu vou apresentar aqui para vocês, todas as ferramentas de modelagem são muito parecidas nesse sentido, tá? Então, por que esse troço não quer sumir? Bom, sei lá. Então, peraí, deixa eu só tirar esse negócio da minha frente aqui, está me atrapalhando. Pronto. Então, o que acontece? Quando você abre a ferramenta, ela vem desse jeito aí, tá? A primeira vez que você instala, ele vem uma página de boas-vindas que te dá duas opções, né? Trabalhar com a ferramenta vazia, né? E aí você vai cair nessa tela aqui, ou você criar um modelo, tá? Criar um modelo e aí ele vai criar um modelo para você. O que é um modelo? Então, esse é o primeiro ponto importante. O que a ferramenta Art chama de modelo ou model, tá? Nada mais é do que o seu repositório. Fisicamente, isso aí é um arquivo que vai salvar no seu sistema operacional, lá no Windows, lá no Mac, etc., não importa. Ele vai salvar um arquivo .archimate. Esse arquivo .archimate, na verdade, é um XML metido a besta lá né, com tudo que... Enfim, uma série de detalhes lá. E o legal desse arquivo .archimate é que você pode guardar e ele pode ser carregado em outras ferramentas, inclusive nas ferramentas comerciais. Então, esse é um ponto importante. Se você resolver começar a trabalhar a sua arquitetura corporativa usando a ferramenta Art, você vai ter menos, você não vai ter, sempre tem algum retrabalho, mas não vai ser o retrabalho. Vamos supor, você passou um ano mapeando a arquitetura da sua empresa usando essa ferramenta aqui, o Art. Aí você conseguiu convencer a galera da sua empresa de que precisa comprar uma ferramenta comercial. Aí você vai lá e compra uma ferramenta comercial dessas aí que o Open Group diz que são compatíveis com o TOGAF, blá, blá, blá. E isso é uma coisa boa para você perguntar para o seu vendedor, né? A sua ferramenta importa os diagramas, né? Importa o conteúdo que eu já gerei na ferramenta Art. Se o cara falar, não sei e tal, pede para ele mostrar, né? Pede uma demonstração, porque isso aí reduz brutalmente o seu retrabalho. Né? Aquilo que você já fez aqui, você reaproveita na ferramenta comercial. Claro que sempre tem algum ajuste para fazer, é muito difícil ser, né?
tipo, importar e sair tá 100%, né? Eu nunca vi isso acontecer, mas é muito melhor do que você ter que refazer dentro da ferramenta comercial tudo aquilo que você já tinha feito aqui na outra ferramenta, tá? Muito bem. Então, quando você... aqui nós temos o quê? Nós temos a interface e nós não temos nenhum modelo. Aqui, models, né? É nessa árvorezinha que a gente vai ter, em primeiro lugar, os nossos modelos. O que é o modelo? O que é o model? É esse arquivo .archimate. Tá, mas ele é o quê? Ele, do ponto de vista conceitual. Conceitualmente, esse cara aí é justamente o seu repositório. Então, aqui está um primeiro ponto importante. Quantos models eu posso ter? Um só. Tá? Claro, você pode ter backup, pode ter aquela coisa toda. Mas, teoricamente, você em produção, né, o lugar que representa a arquitetura da sua empresa pode ser um único arquivo, um único repositório. Você não pode ter vários repositórios pelo simples fato de que, se você tiver vários repositórios, você não tem como fazer a tal da rastreabilidade. Por quê? Porque dentro do repositório eu não tenho só os diagramas, eu tenho os próprios building blocks, eu tenho os objetos, né, da minha arquitetura. Então, isso significa o seguinte: se eu tiver mais de um, o que vai acontecer? Os objetos que estão num não estão no outro. Então, como é que eu posso ligar um com o outro? Então, esse é um erro comum que o pessoal comete, né? O pessoal vai criando um monte de arquivo .archimate, um monte de modelo, e isso não tem nada a ver, né? O correto é você ter um só, tá? Eu tenho vários porque eu uso em várias coisas. Eu tenho um para cada curso, né? Um para cada cliente, tal, tal, tal. Mas dentro de uma empresa, tipicamente, você vai ter um só. Então, vamos criar um cara desse aqui, né? Vamos ver como é que isso aqui começa, né? Você vem aqui e cria, né? Você tem uns templates que você pode utilizar, tal. Vamos começar pelo simples. Eu vou dizer aqui, ó, create empty model, ok? Cliquei, o que apareceu? Apareceu essa árvorezinha aqui, essa árvorezinha padronizada. Ele já deixou selecionado aqui para eu dar um nome para esse modelo. Eu vou chamar ele de exemplo webinar, tá? Quando eu salvar, ele vai salvar um arquivo aqui no meu sistema operacional chamado exemplo webinar.archimate, tá? Inclusive, isso aí, como isso aí é um arquivo DOS, né? Um arquivo do sistema operacional, isso pode ser compartilhado, eu posso mandar para outras pessoas, assim por diante. Bom, quando eu crio um modelo desse, ele vai vir com... Ele cria automaticamente essas pastinhas aqui, tá? Todas elas, né, se eu clicar aqui, você vai ver que elas estão vazias. Tá? Então, o que são essas pastinhas? Essas pastinhas são as pastinhas que vão guardar os building blocks já divididos por tipo. Tá? Então, você vê aqui, ó, você tem uma caixinha para os building blocks de estratégia, uma para os de negócio, outra para aplicação, outra tecnologia e físico, motivação, implementação e integração, outros, os relacionamentos, e aí tem uma pastinha especial, diferente, que é esse cara chamado Views. O Views é a pastinha onde vão os diagramas, tá? Qual é a relação entre os diagramas e os building blocks? Muito simples. Os diagramas são representações, são visões, daí o nome View, né? Dos building blocks que você guardou aqui. Mas, por enquanto, a gente não tem building block nenhum. Tá tudo vazio e só tem um diagrama aqui, que é o tal do Default View. Legal. Então, aqui, nessa parte grande aqui do meio, é o espaço que eu tenho para desenhar os meus diagramas. Se você vier aqui do lado direito, você vai encontrar essa palheta, né? A palheta, ela tem o quê? Ela é quase que, ela é uma boa parte aqui, de novo, do seu metamodelo. Você vai ver que você tem os diferentes símbolos. Cada símbolo desse aqui representa o quê? Um tipo de building block, e ele já está dividido por cores aqui para separar os diferentes domínios, né? As diferentes categorias de building blocks. E aqui em cima eu tenho os diferentes tipos de relacionamentos, tá? E vamos dar uma olhada aqui em algumas coisas. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, esse homenzinho de pau. O homenzinho de pau, normalmente, a gente costuma utilizar, ele é chamado, né? Um ator organizacional. Aliás, tem aqui, ó, tem uma janelinha aqui que se chama Hints. Se você clicar nela e deixar ela ativa, tá? Qualquer cara que você apontar aqui com o mouse, ele vai dizer quem é o cara ali, tá? Então, ele vai te dar uma dica, né? Então, eu botei aqui o homenzinho de pau, ele está falando, esse aqui é um business actor. E o que é essa cápsula aqui? Ou esse negócio aqui esquisito, essa meia-lua? Meia-lua é um business event. Beleza. Então, vamos começar fazendo um negócio bem simplesinho, tá? Então, eu tenho, né, o meu repositório está absolutamente vazio, ele não tem nenhum diagrama, não tem nenhum building block. Então, vamos construir o primeiro diagrama, e eu vou aqui pegar essa setinha para a direita, que é um business process, tá? Então, eu vou clicar aqui, pronto. Ele colocou aqui o business process, tá? Então, vamos chamar esse cara aqui para ficar naquele nosso exemplo de atendimento, ou melhor, como ele é um processo, a gente vai usar verbo, né?
Então, atender o cliente. Tá, beleza. Então, eu criei, né, esse cara aqui. Aí eu vou dizer o seguinte, eu quero para já dizer que este processo vai ser suportado por uma aplicação que é o meu CRM. O CRM, se eu procurar aqui no azulzinho, os azulzinhos são os objetos relativos a a camada de sistemas de informação. Né? O primeiro que tem aqui, que é esse retângulo com duas marquinhas, né? É o que é chamado de Application Component, componente de aplicação, é o que a gente utiliza para representar um sistema. Então, vamos colocar aqui que esse cara é o meu CRM. O que eu quero representar aqui? Né? Que o CRM é a ferramenta, o software, né? A aplicação que eu vou usar para dar suporte a esse processo de atender o cliente. Mas eu preciso ligar as duas coisas. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar, se eu vier aqui na paleta, eu tenho um monte de diferentes tipos de relacionamento. De novo, né? Cada um deles que eu parar, ele vai dizer, vai ali no hint, né? Do lado esquerdo, ele vai dizer qual é o tipo de relacionamento, né? Que tem. Mas vamos supor que eu não sei qual é o relacionamento que eu quero, tá? Se você olhar primeiro de todos aqui, o primeiro de todos, o Magic Connector, né? A varinha mágica, essa varinha mágica funciona assim. Eu clico nela, clico num objeto, clico no outro, e ele abre um menuzinho automaticamente, dizendo todos os relacionamentos possíveis e permitidos pelo metamodelo da linguagem Arquimede. Tá? Então, a linguagem Arquimede, como eu falei para vocês, nem todo, cada um desses vários relacionamentos que vocês estão vendo aqui, nem todos podem ser utilizados para ligar. Tem caixinha que não dá para ligar com outra caixinha usando né, um determinado tipo de relacionamento. Então, usando essa varinha mágica, ele já mostra para mim o que dá para fazer. Então, eu vou dizer o seguinte, olha, eu poderia dizer que o CRM realiza esse processo, ou serve, ou dispara, ou tem um fluxo para ele, ou está associado, tal. Eu vou usar aqui o service, né, que é serviço. Então, eu estou dizendo o seguinte, né, vou clicar aqui fora, ó, o CRM serve, né, ou seja, presta um serviço para o processo de atender o cliente. Tá? Legal. Aí você vai... Esse é o primeiro momento que você teria que virar para mim e perguntar, tá, legal, mas isso eu posso fazer no Draw.io também, né? Até aí você não... Qual é a grande novidade, né? Você poderia ter feito isso no Visio. Será mesmo? Vamos ver. Não sei se vocês perceberam, mas cada caixinha dessa que eu criei aqui, automaticamente essas caixinhas, elas não são retângulos, elas são objetos, elas são representações de um building block. Então, quando eu criei a caixinha, ele criou automaticamente o building block, e como eu falei para vocês, o building block ele é armazenado dentro das pastas correspondentes aqui. Então, observem que já apareceu aqui do lado esquerdo, né, uma setinha dizendo que tem alguma coisa aqui dentro. Vamos abrir. Então, eu vou clicar aqui, ó. Opa, então olha só, esse cara aqui, né? Agora eu vou mudar aqui para Outline, né? O Outline permite você navegar em diagrama grande, tá? Ele dá aquela geral do diagrama. Vou manter no hint por enquanto. Então ele criou esse cara aqui e ele criou esse cara aqui, tá? Opa, mas cadê ele? Aí tem uma coisa interessante que você pode fazer na ferramenta, que é o seguinte, você clica aqui com o botão direito, aí você tem essa opção aqui, ó, Select in Model Tree. O Select in Model Tree basicamente é o que o nome diz, né? Ele encontra e seleciona aquele objeto na árvore de modelos, que é a nossa árvorezinha ali do lado esquerdo, tá? Opa, já achou o cara ali, tá? Então, lógico, né? O nosso repositório só tem dois building blocks, né? Um building block de processo e um building block de aplicação. Agora, e quando o seu repositório tiver centenas de building blocks, né? Milhares de building blocks, como é que você sabe onde é que está o cara? Então, é isso que você faz. Você procura ele ali, né? E aparece, né? Então, esse default view, default view é um nome feio, né? Então, eu vou renomear ele aqui, tá? Vou chamar ele de processo e sistema. Tá, legal. Agora que eu já tenho alguns objetos aqui, você pode perceber que eu tenho, né, a possibilidade de... aqui do lado de baixo, você tem uma abinha chamada propriedades. Tá? Nessa abinha chamada propriedades, eu tenho várias sub-abinhas aqui, né? Então, os tabzinhos. O primeiro tab é um tab chamado main, onde vem, né, onde você coloca o nome do cara, né? Processo, sistema. No caso aqui, peraí. Pronto, deu certo. É que ele estava selecionado o diagrama. Tá? Agora eu selecionei o CRM. Então, ele está dizendo aqui, ó, o que está selecionado? O CRM, que é um componente de aplicação. Tá? Aqui ele tem o nome dele, que é o CRM, tem uma caixinha para documentação, onde eu posso colocar qualquer informação que eu quiser, tá? Em formato texto.
Ou, inclusive, você pode colocar um link, porque ele aceita URL, tá? Você pode colocar uma URL, por exemplo, que aponte lá para o seu repositório de documentos, por exemplo. Você tem lá um SharePoint com um monte de documentos, você tem um documento que especifica esse sistema, um PDF, né? Um Word lá que descreve o sistema, ou um PDF, um PowerPoint, tal, não interessa. Você pode colar aqui a URL e, com base nisso, significa que se qualquer pessoa que entrar no repositório e quiser mais informação, que não esteja aqui dentro, pode, né, você pode direcionar ela para qualquer lugar que seja representável por uma URL. Bom, depois disso eu tenho na segundo tab aqui, propriedades. Você vê que está tudo vazio aqui, tá? Mas a ideia de propriedades é você ser capaz de dizer, né, de acrescentar mais informação sobre aquele objeto. Então, por exemplo, isso aqui é um CRM, né, é um software, então eu poderia criar, por exemplo, uma propriedade dizendo assim, olha, sei lá, né, fornecedor, tá? Aí você coloca aqui, né, quem é o fornecedor, né? Acme. Você poderia ter, sei lá, vamos criar mais um aqui, né? Data de aquisição. Tá? Aí você coloca aqui, né? Sei lá, janeiro de 2020. Opa, peraí. Janeiro de 2020, ok? E assim vai. E aí, quanto custou? Você pode criar um conjunto de atributos, né, de propriedades, que descrevem melhor aquele building block. E, de novo, né, o mais legal é que aquilo está associado àquele objeto. Depois, se você quiser, por exemplo, exportar isso para uma ferramenta comercial, ele vai levar esses valores também. Tá? Aí, eu vou pular aqui, ó. Tem aqui a aparência, aparência é aparência, tá? Você pode mudar a cor, mudar né, aquelas coisas que vocês conhecem, né? Muda a cor, muda o formato é, qual fonte que você quer usar para o texto, blá, 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 tá? Aí, mas eu vou aqui nesse último aqui, que é o figura. A linguagem Archimate, ela permite você representar cada um desses objetos aqui, tá? Tem duas representações possíveis. Uma é um retângulo, e no cantinho superior direito do retângulo tem o símbolo que explica que tipo de building block é aquele, tá? Então aqui, ó, retângulo, e aqui tem esse, né, esse simbolinho. Ou você pode usar o próprio simbolinho. Então, nesse exemplo aqui, eu posso vir aqui e ele vai transformar o cara, né? Vou clicar fora aqui para vocês verem. Pronto, ele agora está, né? Em vez de ser um retângulo com esse símbolo, é o próprio símbolo. Mesma coisa aqui do processo, tá? Ele pode ser um retângulo com uma setinha ou pode ser a própria setinha, tá? Aí é ao gosto do freguês. Eu recomendo que a empresa, né, se você tem mais de um arquiteto, o ideal é que vocês padronizem isso aí, né? Tipo, vamos usar desse jeito aqui, porque senão pode virar bagunça, tá? E aí você faz do jeito que você achar melhor. Bom, o que mais que tem? Então aqui, ó, essa é a figura. Outra coisa que dá para fazer, tá? Não, enfim, se for necessário, eu não uso isso muito não, tá? Mas você pode trazer uma figura externa, tá? Um clip art, por exemplo, substituir esse retângulo aí por um clip art, tá? Então, aqui no imagem, você tem essa possibilidade, né? Você pode né, pegar custom aqui, né? E aí ele vai, né? Cadê? Você pode importar a figura e trazer ela para cá. Tá? Eu não uso isso aqui muito não, porque a minha recomendação é a gente se acostumar a usar a mesma linguagem Arquimedes, tá? Aí tem umas outras coisas aqui que não vem muito ao caso, tal. Depois eu vou falar do análises, tá? O análise é muito importante. É uma das ferramentas mais importantes para a gente conseguir entender o relacionamento entre... desculpa, ele responde a seguinte pergunta. Este objeto aparece em quais diagramas, em quais views? No caso aqui, a gente só tem uma view, que é essa aqui mesmo, né? E beleza, tá? Muito bom. O que mais? Então, vamos supor agora que eu quero criar um segundo diagrama, tá? Então, eu vou vir aqui em Views, botão direito, novo view, Archimate View, né? Nova view do Archimate. Vou chamar ela de estratégia até processo, tá? Tá em branco, ok? Uma coisa que eu posso fazer... Então, a primeira coisa que a gente vai perceber é o seguinte. Quando eu tenho um diagrama em branco, ou eu posso criar objetos novos, ou eu posso reusar objetos que já existem. Eu não quero criar um novo processo, eu quero ligar esse processo que eu criei, né, de atender o cliente, quero subir até o nível de meta estratégica. Então, eu não vou criar um novo. Eu vou vir aqui na árvore, vou pegar o cara aqui, né, ó, atender o cliente, vou arrastar ele aqui para o meio, ele vai aparecer aqui,
E aí eu vou criar o que não existe, né? Eu estou vendo aqui que na parte de estratégia e motivação não tem nada, então eu vou dizer o seguinte, olha, esse processo atender o cliente, ele vai implementar a capability, né, de atendimento ao cliente, tá? E ele vai, essa capability, ela vai tá servindo aqui um value stream, que é atender o cliente, tá? E esse cara aqui vai estar ligado a uma, eu tenho esse símbolo aqui, né? Que é um alvo, tá? Vou colocar aqui, atender o cliente, né? Eu estou mexendo nesse cara para atender uma meta de encantar o cliente, e se eu quiser, de repente eu tenho ainda aqui dentro da empresa um princípio, um valor, sabe os seus valores, né? Valor, né? Missão, visão e valores. Então, se você quiser, é muito interessante você ligar, botar ele nos diagramas também. No caso aqui, eu vou dizer que o princípio é o orientação ao cliente. Tá? Então, tá todo mundo aqui. Deixa eu dar uma puxada mais para baixo aqui. Deixa eu alinhar esses caras. Né? Pá. E aí eu tenho que ligar eles, né? Então vamos usar a varinha mágica, porque eu não sei como é que eu quero fazer isso aqui. Ele vai me dizer o que dá para fazer. Ele está dizendo, esse processo, ou ele só tem duas opções. Ou ele realiza o atendimento ao cliente, ou ele está associado ao atendimento ao cliente. Associado é um relacionamento genérico. Quando você não sabe o que é, ou quando não tem mais nada para dizer, você usa o associado. Esse relacionamento de associação sempre é permitido. Tá? Você sempre pode ligar duas caixinhas usando esse associado aqui. Mas no caso, o realiza funciona bem, eu vou usar o realiza. Tá? Que mais? Agora vamos assim, o atendimento ao cliente é uma capability que serve, no caso, tá? Esse value stream. Tá? Ele existe aí para servir esse cara. Já vou puxar mais para cima aqui. O atender ao cliente é um value stream, tá? Que realiza, tá? Essa meta estratégica de encantar o cliente. E a meta estratégica de encantar o cliente, tá? Influencia a o meu valor, né, de orientação ao cliente. Então, beleza. Coloquei aqui, cada caixinha nova dessa que eu criei, o que aconteceu? Veio parar aqui, né? Então, ó, tem aqui o atender o cliente, que é o value stream, tem a capability, tem aqui a motivação, né, os elementos de motivação, que são a meta estratégica e o princípio. E para cada uma dessas coisas, cada uma dessas setinhas que a gente foi ligando aqui, ele foi colocando aqui dentro, ó, tá vendo? Todas as setinhas que a gente desenhou vieram parar aqui nessa caixinha de relações, tá? São os relacionamentos. Então, inclusive, a gente pode fazer o contrário, né? Eu posso pegar esse cara aqui, né, por exemplo, e perguntar, por exemplo, análises, em qual diagrama que ele aparece? Nesse aqui, estratégia até processo. Tá? Agora, esse aqui, por exemplo, mesma coisa, eu posso ir para um lado e para o outro. Né? Eu vou pedir para ele mostrar esse relacionamento aqui. Tá? Ele está aqui. Só que aí tem uma coisa, vamos supor, deixa eu puxar isso aqui mais para baixo. Vamos supor que eu queira para não ficar, para não perder informação, eu quero trazer também o CRM que veio lá do primeiro diagrama. Tá? Então, eu vou trazer ele para cá e ver o que acontece. Se eu puxar ele aqui da árvore, jogar ele aqui, ó, vou jogar um lugar qualquer aqui. Tá? Olha o que aconteceu. Ele já trouxe o relacionamento junto. Por quê? Porque ele já sabe que o CRM tá, né, tem um relacionamento com atender o cliente, ele já trouxe junto. Bastou eu puxar a caixinha aqui, ele já mostrou aquele relacionamento que a gente mostrou no outro diagrama que está aqui. Tá? Isso significa o seguinte, que no caso aqui, se eu pegar, por exemplo, este relacionamento, tá? E pedir para ele mostrar, né, na árvore, tá aqui, e eu perguntar, e eu olhar aqui embaixo agora, né, no análises, este relacionamento, essa setinha aparece em quais diagramas? Está aqui, ó, nos dois diagramas. Tá? E o CRM aparece, né, análises, em quais diagramas? Nos dois diagramas. E o atender o cliente? Nos dois diagramas. Tá? Então, é o mesmo objeto sendo representado em mais de um diagrama. Beleza, vou tirar ele daqui, vou dar um... Aí começa a ficar coisa interessante. Né? Você sempre tem que lembrar que isso aqui é uma representação. Então, eu não quero mais o CRM aqui. Tá? Então, o que eu posso fazer? Eu posso deletar ele. Não, eu falo, não, cara, eu só quero representar de processo para cima aqui, né? Porque eu vou conversar com a diretoria e os caras não querem saber quais são os sistemas envolvidos.
Então, beleza. Aí eu tenho duas opções. Você pode dar um del direto, né, no teclado, ou você pode vir aqui no botão direito e você vai encontrar essas duas coisas. Ó. Delete from view, delete from model. Qual é a diferença? O delete from view, no teclado é o del mesmo. Né? Você der um del, é isso que vai acontecer, delete from view. Se você der um shift del no teclado, é como você tivesse selecionado esse delete from model. Qual é a diferença? Delete from view é o que o nome está dizendo, é deletar da view, da visão, do diagrama. Você está deletando o cara do diagrama, mas ele não está deletando ele do repositório. Então vamos tentar aqui, ó. Vou dar um delete from view. Off, sumiu. Claro que sumiu o relacionamento também, porque né, não ia ficar a linha pendurada ali. Mas vamos olhar aqui, ó. O CRM continua aqui, ele não foi apagado. Beleza, é isso mesmo que eu quero. Tá? Então vamos trazer ele de novo. Trouxe, tá? Agora eu vou clicar e vou vir aqui no Delete from Model. Lembrando, Model é o quê, gente? Model é o repositório. Então, Delete from Model é deletar do repositório. Esse cara não existe, não tem o CRM. Isso, aí você vai dizer, pô, quando que eu vou fazer isso? Você vai fazer isso com muita frequência. Por quê? Porque você vai, com frequência, um dos erros mais comuns quando a gente faz modelagem é duplicar objeto, tá? É criar objeto que já existe, que você não olhou direito e criou, né, um outro objeto. Então, vamos supor aqui que eu me enganei, me confundi e vim aqui e criei uma segunda aplicação chamada, né, Customer Relationship Management, tá? Que é o CRM. Então, eu esqueci que eu tinha um CRM, fui lá e criei outro. E agora? Agora, se eu olhar aqui, eu tenho os dois. Isso está o quê? Está duplicado, é uma redundância. Eu não posso ter isso de jeito nenhum. Por quê? Porque se eu tiver elemento duplicado, eu vou ter, digamos assim, duas caixinhas, dois building blocks representando a mesma realidade do mundo real, a minha rastreabilidade vai para o beleléu, certo? Porque o próximo cara que for preencher alguma coisa, que for ligar, por exemplo, sei lá, um outro processo ao CRM, ele não vai saber, eu uso esse ou eu uso esse, né? Qual deles que eu uso? Aí ele vai ligar em um, metade dos arquitetos vai ligar em um, a outra metade vai ligar no outro, e a sua rastreabilidade foi para o espaço. Aí você se tocou, falei, cara, não era para ter criado isso aqui. Então eu vou fazer o quê? Eu não quero deletar ele da view, eu quero deletar ele do repositório. Esse cara não era para estar aqui, ele não existe. Ele já está representado aqui com essa caixinha CRM. Então eu vou dar aqui, ó, vou clicar com o botão direito, delete from model. Agora ele sumiu não só do diagrama, como também da árvore. Né? Então o cara foi deletado. Então ele não existe mais. Ok? E aí, né? O que vai acontecer? Da mesma maneira, vamos supor que eu vou deletar esse cara daqui, né, da view, né, porque eu não quero isso aqui, tá? E vamos voltar aqui no diagrama original, processo sistema, tá? E vamos dizer o seguinte, olha só, o CRM, ele serve para outros processos também, né? Então, por exemplo, a gente vai usar o CRM, por exemplo, para a gente, quando a gente está fazendo a venda. O cara comprou, a gente já vai botar no CRM as informações do cara. Então, o CRM, eu vou querer criar um segundo processo aqui, que é o processo de vender produto ao cliente. Tá? Ou melhor ainda, vou dar um exemplo melhor. Vou voltar aqui, ó. Vou dizer o seguinte, ó, ficou parecido, né? O value stream chama atender o cliente e aqui o processo chama atender o cliente também, né? Então, ficou um negócio meio... Pode acontecer, não está necessariamente errado, mas, teoricamente, o processo está num nível de granularidade, né? Num nível mais baixo do que o do value stream. Supondo que o value stream atender o cliente já está bem descrito, eu poderia, por exemplo, aqui embaixo, começar a utilizar esse objeto de processo aqui para representar, por exemplo, diferentes tipos de atendimento. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, vou mudar o nome dele, atender o cliente, e vou chamar ele assim, ó, presencialmente. Atender o cliente presencialmente. Opa, ficou muito grande, vou ampliar ele aqui, pronto, agora cor. Tá. Legal, só que agora eu quero ter um segundo processo que me diga como atender o cliente, sei lá, remotamente. Né? Eu posso fazer o seguinte, eu vou selecionar esse objeto, botão direito, copiar, copy, né? E aí, copy-paste, né? Isso aí é Ctrl+C, Ctrl+V, todo mundo conhece. Mas não é tão simples assim no nosso caso aqui. Eu tenho dois tipos de paste. Eu tenho o paste, que é o Ctrl+V, e o paste special, que é o Ctrl+Shift+V. Tá? Se eu der, vamos ver o que acontece nos dois casos. Eu vou dar um paste,
E agora eu vou dar também um p-special, tá? O que você vai reparar? Você vai reparar que quando eu dei o Ctrl V, apareceu um cara com o mesmo nome e entre parênteses escrito copy, tá? Vamos olhar aqui, ó. Aqui na pastinha de business, que tem todos os building blocks do processo, eu tenho o atender cliente presencialmente, que é o original, e tem o tal do copy. Agora, olha só, esse cara tem exatamente o mesmo nome, tá? E o que é isso aqui? Gente, isso aqui é uma cópia de representação. Tipo assim, é o mesmo objeto, tá? Então, esses dois caras são exatamente o mesmo. São duas representações desse atender o cliente presencialmente. Se eu puxar ele para cá, vai ter uma terceira, tá? Então, o que eu tô... Quando que a gente usa isso aqui? Quando você tem um diagrama muito grande e você quer que o mesmo objeto apareça duas vezes no diagrama, você pode usar isso aqui, tá? De maneira geral, eu não recomendo, tá? Só quando você fizer isso, deixa bem claro, bota um label do lado, dizendo que você quer o mesmo cara para não dar confusão. Então, vamos tirar ele daqui, tá? E vamos tirar esse cara aqui também. Então, esse copy aqui, quando eu dei o Ctrl V, ele não criou uma nova representação do mesmo objeto. Ele criou um novo objeto, trazendo, né, tudo que ele conseguiu trazer, inclusive nome, propriedades, etc., né, do objeto anterior. Então, aí é uma cópia mesmo, no sentido de que é um segundo objeto. E ele aparece aqui, ó. E por que eu fiz essa cópia? Porque eu quero reaproveitar um monte de coisa, então eu vou renomear ele aqui e vou chamar ele de atender o cliente remotamente. Beleza. Agora está bem claro que são processos diferentes e eu posso usar aqui, né, dizer que esse cara também realiza essa capability. Então, são dois processos diferentes, né, que atendem ao mesmo capability, e no outro diagrama eu posso vir aqui e dizer o seguinte, olha, o CRM, ele atende os dois processos, tá? O presencialmente e o remotamente. Eu trouxe ele daqui, vou fazer a ligação, né? Daqui para cá, serve, beleza. Então, sei lá, posso botar os dois pertinho aqui. Ops, maravilha. Então, é basicamente isso, né? Se eu quiser, vamos supor que eu queira criar agora um terceiro diagrama, né? Vou fechar aqui que já está ficando confuso. Tá? Eu vou criar agora um terceiro diagrama para olhar disso aí daí para baixo, tá? Então, eu vou dizer assim, ó, criar uma nova Archimate View e vou dizer assim, do processo até o servidor, tá? Então, agora primeiro eu subi, depois, agora eu vou descer. Então, de novo, né? Eu vou vir aqui, vou procurar o cara, né? Cadê ele aqui, ó? Application CRM, vou trazer ele aqui e vou dizer o seguinte, esse CRM, ele roda em um servidor. Servidor, a gente usa normalmente esse símbolo esse cubo aqui, né? Que é o que a gente chama de nó, tá? Então, sei lá, servidor, ok? Então, estou dizendo aqui, eu vou escolher um relacionamento, vou pegar daqui para cá, vou dizer que ele serve também, né? Então, o servidor serve, né? Bonitinho. O servidor, ele serve o CRM. De novo, né? Eu poderia pegar esse cara aqui e sair, enfim, por exemplo, colocando propriedades, né? Poderia dizer qual é a máquina. Ah, esse servidor é o quê? Qual é a máquina? Tal, foi comprado quanto? Tá onde? Dá para fazer uma série de coisas aqui, ok? Então, o que vai acontecer? Né? Então, vocês estão vendo que você tem cada objeto, cada retângulo desse aqui, é um objeto que foi criado em algum diagrama. Tá? Agora, vamos fazer um negócio interessante. Vamos supor, eu vou pegar esse servidor, eu já sei que ele... Como é que eu sei que esse servidor só está nesse diagrama? Porque eu venho aqui em análises e ele só está aqui. Tá? Se eu for no CRM, ó, o CRM aparece em dois diagramas. Tá? Aqui, inclusive, se eu clicar, se eu der um duplo clique aqui, ele vai direto lá no diagrama que eu clicar. Tá? Legal. Mas o servidor eu sei que só está aqui. Vamos supor que eu dei um delete, né? Um delete from view, para sumir com ele daqui. Né? Ele está aqui, ó, quer ver? Onde é que está? Tecnologia e físico. Tá? Eu vou dar um delete from view, sumiu. Tá? Se você olhar na árvore agora, você vai ver que ele está em itálico. Né? O nome dele está em itálico. O que significa nome em itálico? Significa que aquele objeto está no repositório, mas não aparece em nenhuma view. Tá? Inclusive, se eu selecionar ele aqui, ó, e botar o análise aqui, está vazio. Então, eu sei que
Isso é uma outra validação que você tem que fazer frequentemente para ver se não tem building block que foi criado e não aparece nenhuma view. A principal razão pelo qual isso acontece é porque você deletou errado. Você duplicou um objeto que não era para duplicar, aí você deu um del, tirou ele da view, mas não tirou ele do repositório. Tá? Então, você tem que, de vez em quando, por exemplo, no final de cada sessão, você procura e tenta ver quais são os objetos que não estão representados em nenhuma view, porque isso é estranho, né? Então, olha só, tem aqui essa aba Validator, ela faz essas validações básicas. Então, no caso aqui, ele está dizendo, ó, servidor, ó, unused element, servidor não é usado em nenhuma view. Opa, então tem alguma coisa errada. Ou ele está sobrando, e aí eu deleto, ou eu esqueci, né? Ele devia estar em algum lugar, no caso aqui ele devia estar em algum lugar, eu coloquei ele aqui. Então, deixou de estar em negrito, em itálico. Quando está em itálico, quer dizer que não está em nenhuma view. A essa altura do campeonato, vocês já devem ter visto, ele está, né? Todos esses, tanto o meu modelo quanto os vários diagramas que eu fiz aqui, está tudo com um asteriscozinho. O asteriscozinho significa que eu não salvei. Então, como toda ferramenta, né? A gente tem que se acostumar a dar um Ctrl S o tempo todo. Então, eu vou aqui no disquinho, né? Vou salvar isso no desktop, tá? E vou chamar ele de exemplo web, tá? Pronto, salvei, tá? Se eu olhar aqui, ó, tá aqui, ó, né? Já está aqui, por exemplo, web. Então, vamos voltar lá. Legal. O que vai acontecer? Aí você pode fechar as views, né? Sei lá, já desenhei o suficiente aqui. Beleza. Então, agora eu quero saber o seguinte. É óbvio, né, gente, que por enquanto a gente clicou aqui e a gente só tem 3 diagramas e meia dúzia de, sei lá, meia dúzia de objetos de building blocks, né? Conforme você vai trabalhando, isso evidentemente vai crescer muito. E o que vai acontecer? A primeira coisa é que quando você cria qualquer tipo de objeto, ele coloca no raiz de cada uma dessas pastas padrão. Então, você cria um cara cor de abóbora lá, ele vem parar em Strategy. Você cria um cara de negócio, ele vem parar aqui. Tá? Enquanto só tem 2, 3, beleza. Só que quando você começa a ter centenas, você vai ter esse monte de gente aí e não vai conseguir encontrar mais nada. Tá? Então, chega uma hora em que a gente começa a ter a necessidade de representar isso de uma maneira mais... de organizar esse conteúdo. Né? Então, o que vai acontecer? Você vai fazer o seguinte, eu vou fechar esse modelo, tá? Vou fechar esse modelo, Close Model, e vou abrir um modelo... Opa, não era isso. E vou fechar, eu vou criar, vou abrir um modelo novo. Novo não, ao contrário, velho. Eu vou abrir um modelo que eu já tenho, que é um que eu utilizo nos meus cursos, no meu curso de arquitetura de negócio, tá? Que já tem um monte de coisa. Então, primeiro vamos falar da organização das views. Tá? O que acontece? Quando eu crio quando eu começo a criar os diagramas, eles vão jogar todos os diagramas no raiz do repositório views. Então, eu preciso organizar eles de alguma maneira. Então, eu sempre posso organizar, né? Porque eu sempre posso criar uma nova pasta. E aí, eu posso mover os diagramas de um lugar para o outro e não faz nenhum efeito nos relacionamentos nem nada. É bem tranquilo. Então, no nosso exemplo aqui, isso é o que eu sempre faço, tá? Eu tenho aqui no raiz da view, eu tenho esse exemplo gap aqui que nem devia estar aí, né? Mas tudo bem. É só para ficar fácil de achar. Normalmente eu tenho um único diagrama aqui, que é o que eu chamo de portal do repositório. O portal do repositório, ele tem 6 caixinhas, que na verdade são links, né, para outros diagramas. Tá? Essas 6 caixinhas, para quem conhece TOGAF, quem já fez o curso de TOGAF, vai lembrar que são as 6 gavetas, né, do repositório, conforme o TOGAF sugere. Então, o TOGAF sugere que você tenha uma gaveta para guardar o metamodelo da arquitetura, o panorama, os seus padrões, né, suas normas, a base de informação de normas, o log de governança, a capacidade de arquitetura, a biblioteca de referência. Beleza, então foi assim que eu organizei. Se você olhar aqui, na primeira pastinha que eu chamei de elementos do repositório, é exatamente o que tem. Né? Você tem os 6 diagramas e você tem aqui, né, uma pastinha para cada uma dessas coisas. Né? Então, tem o metamodelo, tem o panorama. No caso aqui, o que interessa mais para a gente é o panorama. Vou clicar no panorama. Aí, quem já fez os meus cursos conhece isso aqui. Né? O que é isso aqui? Isso aqui é o modelo de conteúdo do ACE. Né? O que é o ACE? O ACE é a minha customização simplificadora do TOGAF, que a gente vai ver em um pouquinho mais de detalhe no próximo webinar, que vai acontecer daqui a 2 semanas. Né?
no dia, acho que dia 6. Depois eu passo essa informação para vocês. Quem já fez meu curso vai reconhecer isso aqui. Tá? Então, aqui eu tenho as várias camadas da minha arquitetura. Eu tenho aqui em cima motivação, estratégia e cultura, em seguida negócio e embaixo os recursos organizacionais. Dentro dos recursos organizacionais, um deles é a TI. Tá? Então, ele já tem espaços aqui, né, para infraestrutura física, tecnologia operacional e competência, mas por enquanto não tem nenhum conteúdo, mas já tem o espaço reservado aí. Vamos dar uma olhadinha nos diagramas que eu sugiro, né, que a gente crie. Então, por exemplo, missão e visão é tranquilo, né? Você tem aqui, simplesmente poderia copiar e colar, né, do seu website. Cultura organizacional é onde eu recomendo que você represente os seus valores, né? A estratégia, você vai usar a metodologia né, que tiver na sua empresa. Coisas muito comuns são o mapa estratégico do Balanced Scorecard, então tem um exemplo aqui, e também o Canvas, né, o Business Model Canvas, também tem um exemplo aqui. Tá? Então, todos esses diagramas de estratégia representados aqui dentro. Depois eu tenho aqui o organograma da empresa. O organograma é uma coisa tranquila. Lógico, esse aqui é um organograma de alto nível, né? Só tem, na verdade, o primeiro nível aqui. Capacidades e fluxo de valor. Então, eu tenho aqui, por exemplo, os meus value streams. Eu tenho o meu capability map, também parcial, né? E assim por diante. Depois eu tenho os produtos e serviços que eu vendo ao mercado e a geografia que diz onde é que eu estou, né? Onde que a minha empresa está, onde ela existe, né? Onde é que ela está presente. Eu tenho o meu mapa de aplicações, que são os sistemas que eu tenho. Eu tenho o mapa de dados, que são as grandes coleções de dados que eu preciso. E eu tenho, né, o mapa da rede. Né? Então, eu tenho aqui uma rede, e dentro dessa rede eu tenho os meus nós, no caso aqui são as máquinas, né, os servidores que eu tenho, e para cada servidor desse aqui tem um detalhamento. Né? Então, eu estou dizendo aqui, ó, e aí eu já vou mostrar essa rastreabilidade. Tá? E tem aqui o meu TRM, modelo de referência técnica, que é o meu catálogo de tecnologia. Né? Quais são as tecnologias que eu tenho? Aqui está bem simplesinho, eu tenho linguagem, banco de dados, sistema operacional, e hardware e serviços. Okay? Bom, e aí o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, eu tenho... será que tem um jeito da gente descer e fazer uma rastreabilidade completa disso aqui? Tem. Então, eu vou mostrar dois jeitos de fazer isso, tá? Então, eu vou abrir primeiro aqui o Cultura Organizacional e vou selecionar esse valor da empresa, que é a orientação ao cliente, tá? Se eu olhar aqui embaixo, eu tenho essa abinha Visualizer. O Visualizer, ele mostra o que está ligado com o quê. Né? Ele bota o cara aqui no meio, tá? Esse valor ele está ligado em 3 metas estratégicas. Como é que eu sei que é meta estratégica? Pelo símbolo, que é esse alvozinho aqui. Legal. Inclusive, eu posso ir por aqui e usar para continuar fazendo a navegação. Então, se eu der um duplo clique em melhorar treinamento de atendentes, ele pula para lá. Então, o melhorar treinamento de atendentes vem aqui para o meio e ele vai mostrar todos os tipos de objetos que estão ligados com ele. Eu posso filtrar, tá? Porque você olha essa aranha aí, você não acha o que você quer. Mas você pode filtrar dizendo, não, eu só quero ver processo, por exemplo. Né? Mas como eu já conheço aqui, eu vou descer diretamente aqui. Ó, essa meta está ligada com o capacitar pessoas. O capacitar pessoas está ligado com o... Cadê? Não, na verdade... tá aqui, capacitar pessoas está ligado com o business, com gestão ordinária, o gestão ordinária está ligado com o serviço de manter dados profissionais, que está ligado no sistema de cadastro de funcionário, que está ligado no mainframe. Então, eu desci lá do valor da empresa até o mainframe. Tá? Eu posso fazer isso por aqui, mas normalmente não é muito conveniente. Aqui é só para você fazer uma pesquisa mais rápida. Um outro jeito de fazer é selecionar o cara aqui, vir aqui no Properties, olhar o Análises e ver onde é que esse cara aparece. Então, ele aparece aqui no Cultura Organizacional, que é esse diagrama aqui mesmo. Também aparece no Melhorar Atendimento Pós-Venda e no Melhorar Treinamento de Atendentes. Tá? Então, deixa eu ver se tem aqui, ó. Peraí. Tá, orientação ao cliente, melhorar atendimento, melhorar atendimento. Tá aqui. Né? Esse aqui é um diagrama. Então, vamos lá. Como é que eu chego aqui? Então, eu estava aqui. Deixa eu voltar aqui em cima, eu vou na estratégia, vou aqui no mapa estratégico. No mapa estratégico eu tenho todos, né? Eu tenho aqui usando metodologia de Balanced Scorecard, tá? E eu tenho aqui, ó, melhorar treinamento de atendente, vou dar um duplo clique. Aqui é um exemplo de como que a gente utiliza, a gente pode representar, inclusive, OKR, né? Os OKRs dentro da ferramenta. Né? Então, no caso aqui, eu estou dizendo que tem uma meta estratégica, que é melhorar o treinamento de atendentes, que está ligado lá na orientação ao cliente,
que vai ser implementado pelo processo de capacitar pessoas, e eu liguei aqui 3 OKRs, né, que vão servir para medir como é que esse objetivo está andando. Associei aqui umas áreas do organograma, né, para dizer quem é que está usando o quê, e assim por diante. Eu posso pegar esse capacitar pessoas, isso aqui são tudo links para outros diagramas, tá? Então, abrir aqui tá seria o diagrama que liga, né, que faz a explosão do velho stream e liga isso com as capacidades, né, com as capabilities. Esses caras todos são capabilities. Se eu pegar essa capability, por exemplo, eu estou mostrando que ela está, né, no que ela está ligada, como que ela é implementada. Então, a avaliação de competências é implementada pelo processo de avaliar competências, que, por sua vez, tem toda uma descrição aqui, que utiliza determinados serviços. Esse símbolo de cápsula é serviço, tá? Que é provido aqui pelo sistema de cadastro funcionário. O sistema de cadastro funcionário funciona desse jeito aqui, ele tem esses serviços, ele tem uma interface com a folha de pagamento, ele roda no mainframe, ele atualiza os dados do funcionário, e ele foi desenvolvido em COBOL SQL DB2. E ele roda no mainframe. E esse mainframe é o quê? O mainframe é uma máquina DB2 com ZOS, né? Uma máquina IBM Z15 com ZOS DB2, e é onde rodam todos esses sistemas aqui, tá? E ele aparece também na rede, né? Então, aqui está o meu mapa da minha rede, ok? Então, aqui eu estou mostrando o quê? Que você pode navegar pelos próprios diagramas, tá? Você pode navegar usando o Visualizer que eu mostrei aqui, e ainda tem um outro jeito que eu nunca uso, tá? Porque eu prefiro fazer desse jeito, que é o Navigator. O Navigator é a mesma coisa. Você seleciona um cara aqui, ele mostra aqui no Navigator todos os caras que ele está ligado, e você pode ir acompanhando aqui, né? Então tem aqui, ó, sistema de cadastro funcionário. Você pode entrar aqui, ele fala, ó, cadastro funcionário tem todos esses relacionamentos, aí com base no relacionamento você vai encontrando outras coisas, né? Ele tem uma interface com a folha de pagamento, e assim por diante, tá? Então, aqui, deixa eu só ver a minha colinha aqui, ver se eu não esqueci nada que eu queria mostrar. Tá, lembrei. Então, olha só. Beleza, então vou fechar esse monte de diagrama aqui, tá? Close apps to the right. Só com esse cara aqui. O que aconteceu? Conforme eu fui fazendo esse cara aqui, eu organizei a coisa de uma maneira que né, eu tenho aqui as várias pastinhas, né? Eu organizei, por exemplo, a gente falou que tem o Exist e o To Be. Aí o cara vai e pergunta assim, né? Então eu tenho que ter um repositório separado do Exist e do To Be? Não, claro que não, né? Senão não adianta nada. O Exist e o To Be tem que estar no mesmo repositório, e um jeito de fazer isso, né? Tem vários jeitos, tá? Mas eu gosto de fazer desse jeito. Eu tenho 2 subpastas aqui no panorama, uma para o Exist e outra para o To Be, tá? Então, e aí quando eu vou fazer o diagrama To Be, normalmente eu duplico o diagrama, que dá para fazer isso aí também, e no diagrama duplicado, que eu coloco na pasta do To Be, eu boto as diferenças, tá? Quando a gente está aqui, ó, aí eu tenho aqui outra coisa que a gente, né, quem fez o meu curso vai lembrar que tem um negócio que eu chamo de cubo mágico, que é a maneira que o TOGAF sugere que a gente organize a nossa arquitetura quando a gente tem uma empresa grande, etc., esse tipo de coisa, né? Então, eu também estou usando aqui, ó, a arquitetura estratégica, que é a arquitetura de alto nível, e aí eu tenho as arquiteturas de segmento A, segmento B, poderia, né, ter tudo isso aqui dentro também, tá? Só que o que acontece? Eu deveria ter feito a mesma coisa aqui, né? Porque se você pegar aqui os elementos, ó a quantidade de elementos que tem aqui, né? Para eu achar um troço aqui, até dá para achar. Eu tenho uma lupa aqui que é bem poderosa, né? Dá para filtrar, né? Por tipo, né? Dá para fazer muita coisa. Mas seria legal se eu tivesse organizado isso aqui melhor, tá? Então vamos supor que eu queira, vou usar dar um exemplo bobo aqui, que seria eu criar, fazer uma nova pasta e vou selecionar por tipo, né? Então vou colocar aqui, ó, processos, tá? Eu vou ter uma subpasta aqui do business para pegar os processos. Como é que eu sei quais são os processos? Eu venho aqui no filtro, tá? Cadê? Business Process. Pronto, ele selecionou só os processos, tá? Então eu posso, tem processo para caramba aqui, né? Posso pegar eles todos, né? Dar um shift click aqui, né? E arrastar ele para agora ele sumiu, né? Então, peraí. Cut, tá? Vou limpar o filtro aqui e vou lá em cima no processos e vou dar um paste, tá? Então, veio todo mundo parar aqui dentro, tá?
Então, agora eu peguei todos os processos para uma subpasta processo. Eu poderia continuar fazendo aqui para cada tipo de objeto, né? Então, para produto, para tal. Não é a melhor maneira de fazer, tá? Só queria mostrar para vocês que você tem que organizar essa parte aqui também, tá? Deixa eu comentar algumas coisas aqui, voltando aqui no meu... Peraí. Cadê? Voltando no PowerPoint, tá? Voltando no PowerPoint. Peraí. Stop share. Agora eu vou voltar a compartilhar isso aqui, né? Opa. Isso aqui, tá? Então, né, aqui, o que né, aqui, nesse slide aqui eu tenho tudo isso que a gente mostrou aqui, né? Interface, criação do repositório, 2 blocos, diagrama, estrutura proposta. Tá. E o que acontece? Em relação à estrutura, eu falei a questão do cubo mágico, né? E também a questão de governança. Deixa eu só mostrar o cubo mágico rapidinho. No cubo mágico, a gente tem assim, né? Que essa tampa amarela aqui é o lugar do repositório onde a gente guarda aquela informação que vale para a empresa inteira, né? Que é aquela informação de alto nível. Quando a gente quer detalhar mais, a gente separa a empresa em segmentos e essa estrutura aqui de tampa amarela e tijolo verde, né? De arquitetura estratégica, arquitetura de segmento, uma das coisas que você pode fazer é jogar essa mesma... Átila, a gente está vendo uma outra tela aqui, viu? Qual tela? Espera aí. Não estão vendo o meu... Eu tava vendo um slide com o cubo. É isso mesmo. Tá todo mundo vendo o slide com cubo, não? Espera aí. Agora não, né? Sim. Tá. Deixa eu ver aqui. Então tá aí. É o slide com cubo, né? É níveis do panorama de arquitetura. Isso, níveis do panorama de Pois é. arquitetura. É isso aí. Então a gente tem aqui, né, a tampa amarela e os tijolos verdes. A minha sugestão é que a gente reflita essa distinção no próprio repositório também. Então vou ter um repositório diferente para cada segmento? Não, vai estar tudo no mesmo repositório, certo? E aí a gente vai colocar, né, que nem eu mostrei para vocês lá quando a gente estava vendo né, a ferramenta, né, eu criei subpastas para cada segmento. Tinha uma pasta lá para o segmento A, segmento B, assim por diante. E eu queria falar algumas coisinhas aqui, tá? Então deixa eu voltar no slide anterior. Algumas... Eita, tá aqui, né? Falei do cubo mágico. Algumas coisas importantes sobre o uso do repositório. Legal. Com isso que eu mostrei para vocês, você já pode... Se você estiver trabalhando sozinho, dá para você se virar bastante bem. Normalmente, você não vai estar trabalhando sozinho, tá? Se você estiver trabalhando com um monte de gente, né? Numa empresa enorme, né? Provavelmente você já está usando ferramenta comercial. Mas se você tem uma equipe de arquitetura pequena, que tem, sei lá, 3, 4, 5 arquitetos, né? Dá para todo mundo usar a ferramenta junto, usando lá o Coart? Dá. Né? Como é que o Coart funciona? O Coart, em vez dele gerar, dele guardar, né, aquele XML dentro de um arquivo de sistema operacional, arquivo.archimate, ele guarda cada diagrama e cada objeto como um arquivo XML num repositório GitHub. Tá? Então, na verdade, você tem que criar um repositório GitHub e todo mundo vai ter que acessar, né, o mesmo repositório, tal, e funciona com esquema de checkout, check-in. Tá? Então, tipo assim, quando uma pessoa puxa um objeto, um diagrama, por exemplo, para modificar, ele fica checked out, ninguém mais pode mexer, fica travado, e aí você tem que fazer o check-in de novo para liberar para todo mundo, para continuar. Então, acho que é bem tradicional, bem tranquilo, né? Mas mesmo assim tem que ter alguma governança. Né? Tipo assim, o grande problema de todo repositório é manter ele funcionando direito, tá? E garantir que ele está atualizado. Então, algumas coisas bem basiquinhas de governança que você tem que implantar junto com a ferramenta. Primeiro, você tem que criar essa estrutura, tá? Que nem eu falei, a estrutura de árvore, onde é que vai guardar as coisas. Você pode criar template de documento, template de diagrama, para que, né, todo mundo faça um diagrama parecido. Então, você tem que garantir, né? Você tem que ter um esquema de revisão para garantir que cada diagrama, cada informação tenha acurácia e precisão, né? Tipo, está correto. Então, você pode ter um esquema, né, por exemplo, de que quem faz não revisa. Né? Então, você faz um diagrama,
bota um outro arquiteto para revisar o seu trabalho, para garantir que está certinho. A questão do acesso simultâneo eu já falei, e uma coisa importante é você atribuir para cada tipo de building block um dono. Dono aqui eu estou falando de pessoa física mesmo, tá? O Guinho, Zezinho e Luizinho. Então, o Guinho é responsável pelos processos de negócio, Zezinho pela lista de sistemas e o Luizinho é responsável pela lista de servidores. Por que isso é importante? Para evitar justamente aquilo que eu falei antes, tá? De cada cara que entrar vai criar um CRM diferente. Então, a ideia é a seguinte, isso não dá para forçar na ferramenta, então é uma coisa de, né, governança, de acordo, né, você tem que criar esse processo. E aí você diz o seguinte, ninguém pode criar, só o Zezinho pode criar sistema. Então, se eu for representar um processo, quiser ligar o processo num sistema, aí eu procuro lá na pasta de sistema, ele não existe, o que eu vou fazer? Eu vou criar então o sistema. Não, você não vai criar o sistema. Você vai falar com o Zezinho e vai falar, Zezinho, cadê o sistema tal? Talvez ele esteja lá e eu não tenha achado. E o Zezinho vai me responder, não, está aqui. Ou talvez ele não exista mesmo. Aí o Zezinho vai criar e vai me responder e vai dizer, ó, já está lá, você já pode usar. Tá? Então, cada categoria tem que ter um dono, senão, se não for assim, vira bagunça. Tá? Isso é uma coisa básica que a gente precisa ter. O que mais? Bom, gente, assim, isso aqui é uma primeira intervenção, né? Uma primeira apresentação de alto nível. O meu objetivo, além de estar fazendo aqui o webinar com vocês, é que isso aqui venha a ser um dos vídeos introdutórios para o pessoal que vai fazer o meu próximo curso, né? Que é o curso que a gente vai começar aí daqui a 2 semanas, né? No dia 11. E, né, todo mundo que estiver inscrito no curso vai ter que assistir essa gravação aqui, porque eu não quero perder tempo do curso explicando essa coisa bem básica aqui, tá? Então, o que acontece, né? Quais são os próximos passos aqui? A gente vai ter um webinar no dia 5, que nem esse aqui, só que aí o foco é um pouco diferente. Aqui eu fiz um foco na ferramenta, no basicão da ferramenta, tá? No dia 6, o foco vai ser no ACE. Como eu já falei para vocês, o que é o ACE? O ACE é uma simplificação, é uma customização que eu fiz do TOGAF e que eu utilizo com os meus clientes, consultoria, etc, etc. E que são os dois componentes que vão aparecer nesse curso Arquitetura na Prática. O curso Arquitetura na Prática está aqui, né? Ele é um curso de 21 horas, são 6 noites, começa dia 11, toda terça e quinta, tá? E o que acontece? Tá aí, tem um link aí para a página do curso, para quem quiser ver o conteúdo. E o curso Arquitetura na Prática, ele pega essas duas coisas. Eu vou ensinar o que é o ACE, como usar. Porque um dos grandes problemas que todo mundo tem é o seguinte, né? Pô, eu fiz lá o curso do TOGAF, até me certifiquei e tal, mas o TOGAF é muito grande, é muito confuso, eu não sei por onde começar, né? Por onde que eu começo? Ih, não tem repositório. Então, como esses dois problemas são os dois problemas que eu encontro com mais frequência, tá? Que é não sei por onde começar e não tenho ferramenta, eu peguei os dois problemas e juntei num curso só, tá? Então, o ACE é uma customização que simplifica o TOGAF para você dar um pontapé inicial. E eu, então, vou ensinar o ACE e já vou ensinar como é que você cria os diagramas, os artefatos, papapá, do ACE dentro da ferramenta Art. Tá? Então, vai ser as duas coisas ao mesmo tempo. Então, a ideia é você sair desse curso já com, tipo assim, você está perdido, né? Fez os meus cursos, mas não sabe agora como é que implementa isso na prática na sua empresa. Você já ouviu falar do Art, baixou, mas não, né, tal, outra coisa que a gente vê com muita frequência, pessoal usando o Art como se fosse PowerPoint. Tá? Cria um monte de diagrama, salva cada diagrama num modelo, né, num ponto Archimate diferente, não tem repositório, não tem link, não tem rastreabilidade, cria um monte de diagrama solto, repete todos os objetos. Né? Então, a ideia é a gente sair desse curso aqui entendendo o quê? Como fazer arquitetura com um método que é o TOGAF, é compatível com o TOGAF, mas é o TOGAF simplificado, e já com isso implementado, né, dentro de uma ferramenta que, no caso aqui, é a ferramenta do Art. Né? Então, a ideia desse curso é acabar com a desculpa de todo mundo que diz assim, não sei o que eu faço agora. Tá? Então, agora, se você não sabe o que é para fazer, você agora vai saber o que fazer. Né? Então, você já fez a teoria, já fez o meu curso de TOGAF, já fez o meu curso de arquitetura de negócio e tal, e quer saber, tá, mas agora é para botar a mão na massa. Como é que eu começo a trabalhar com isso aí? Tá? Então, a ideia desse curso é essa aqui. A gente pegar essa coisa aqui, essa estrutura que eu mostrei hoje aqui da ferramenta Art e dizer assim, tá, mas quais são as pastas que eu tenho que criar, quais são os diagramas que eu tenho que criar, como que eles têm que estar organizados, é tudo isso que a gente vai ver no curso, junto com o método, né, o método ACE, de como implementar isso aqui. E aí, gente, então isso aqui é a informação geral do curso, mas, né, como prêmio aí para quem veio fazer veio no webinar, eu mantive até hoje o desconto, esse desconto aí de 40% do lote 1, que nós já estamos no lote 3, tá? Então, já não tem mais esse desconto. Se você entrar na página, esta página aqui,
né? Se entrar neste link, cadê o meu mouse? Tá aqui. Se você entrar nesse link aqui e for lá no botão de inscrição, você vai cair na página de pagamento, não vai estar esse preço, vai estar o preço, o último preço, que o curso já começa semana que vem, né? Daqui a 2 semanas. Então vai estar com preço com desconto bem menor. Mas, para quem está aqui no curso, né? Eu criei aqui, eu fiz uma extensão do prazo do desconto aí de 40%, e você pode usar este QR Code aqui da direita, ou este link aqui do Mercado Pago. Então, você pode fazer o seguinte, você pode entrar por aqui para ver mais informação do curso, e se você quiser fazer o curso, né, na hora de pagar, em vez de pagar lá pela página, você usa esse link aqui. Tá? Eu vou colocar esses 2 links aqui no chat para facilitar a vida. Espera aí. Né, de todo mundo. Então, esse aqui é o link do curso, né? Deixa eu ver. Eita, vamos. Tá, vou colocar aqui. Esse é o arte, tá aí no chat, né? E o link do pagamento. Para quem quiser. Só esse link tá válido até hoje, meia-noite, tá, gente? Então tá em cima aí. Ok? Travado isso aqui. Vocês estão me ouvindo aí? Travou alguma coisa, gente? Ou tá normal? Te escutamos. Normal aqui. Porque o meu chat aqui travou, não sei por quê. Achei que todo o Zoom tinha travado, né? Espera aí. Pô, travou mesmo, hein? Não estou conseguindo fazer o colar aqui, tá? Porque ele travou de alguma maneira. Travou mesmo, cara. Opa. Cadê? Ah, meu Deus. Bom, já eu consigo passar aqui, né? Quem não... Ou então você copia, né? Usa o QR Code, né? Ou vê aí as letrinhas, né? Não é tão difícil assim, né? M Pagola 2K5, não sei o quê. Vamos ver se descongelar aqui. Eu não quero sair e entrar, porque tem aquelas coisas, né? Não sabe se volta, né? Se descongelar, eu colo aqui, mas tá fácil, né? Tá fácil, é só pegar e copiar esse link aí, né? Ou pegar o QR Code, e aí você já pode se inscrever. Lembrando, né? Esse link aí, esse pagamento com esse desconto aí, é só até hoje, até meia-noite, tá? E qualquer coisa, vocês entrem em contato comigo, né? Eu tenho... usando, por exemplo, o próprio site, né? A maioria de vocês já tem meu contato. Eu estou no LinkedIn também, Átila Beloquim. Quem não tiver, é só entrar lá e fazer a conexão comigo. E no site, né? O site é o arquitetura-corporativa.com.br. Você pode entrar no site, tem lá uma, né? Que não me achou em lugar nenhum. Tem uma janelinha de mensagem lá que você pode falar, tá? Obrigado, Zé Marcos. Tá, o Zé Marcos e o Eduardo colaram aí, porque realmente está colando. Não sei o que está acontecendo, não estou conseguindo usar o chat aqui, mas eu agradeço aí o Eduardo e o Zé Marcos, que já colaram o link do pagamento aqui, tá? Gente, é isso que eu queria mostrar para vocês, tá? E agora eu vou abrir aí para perguntas, né? O Rinaldo já está com a mão levantada aí, né? Fala, Rinaldo. Oi, Átila e demais aí, boa noite. Não, Boa Átila, noite. só um detalhe aí, 6 noites de 11 a 27 de junho, ou maio ou junho? É junho, tá, gente? Desculpa. É junho, né? É junho. Mas acabou já, né? É junho, né? Deixa eu acertar aqui. Ok. Obrigado, Rinaldo. Eita, Que cara, isso. essas coisas, né? Espera aí. Ih, tá tudo meio travado aqui, peraí. Acho que eu já sei o que aconteceu. Tá, já sei o que aconteceu. Não foi, foi o meu mouse que travou, na verdade, né? Obrigado, Rinaldo. Gustavo, fala aí, Gustavo. Oi, boa noite, Átila. Oi. Primeiramente, obrigado pela parte do treinamento aí, que foi bem enriquecedor aí. Aham. Para a parte do Coark, tem alguma estratégia de brands que você recomenda para trabalhar? O que é mais adequado, né? Se é uma brand por pessoa ou se seria uma brand boa por pergunta, projeto? né? Bom, eu já acertei o junho ali.
Eu costumo usar só uma branch, que é a branch para a gente fazer assim, né? Tipo, sabe, desenvolvimento e produção, no sentido de você vai fazer um diagrama, se você criou aquele processo que eu falei aqui, de um processo de governança, onde tem alguém que vai revisar o seu trabalho, eu crio uma branch só, onde o cara faz o trabalho, aí quando ele é aprovado, você faz o merge de novo, tá? Eu, eu acho, o teu negócio, sempre que você cria uma branch, você está criando o risco de alguma coisa não funcionar, né? Uhum. E especialmente porque todo o controle de branch é feito, você não deve fazer as branches no GitHub. Você deve usar a própria ferramenta, tem um esquema para você criar branch, tá? Legal, Mas dependendo das alterações que você faz, depois você não consegue fazer o merge, tá? E entendi. ninguém sabe direito quais que são, tá? Então, então eu não recomendo. Se você fizer, faz um branch só para fazer, né? Para você brincar, testar, etc, etc, depois você aprova. Mas ficar multiplicando branch para um por pessoa, não sei o quê, eu não recomendo. Agora, eu sei que tem gente que está aqui nessa apresentação que já está usando o Art com o Coart. Se eu estiver falando besteira e alguém quiser dar um contraponto, também pode, tá? Se alguém quiser dar uma ideia aí de como é que está usando o esquema de branches no Art, estamos à disposição para ouvir vocês aí, tá? Eduardo, Boa noite, tudo bem? boa noite. Primeiramente, obrigado também. Agradecer aí Opa, pelo tá. webinar. Uhum. Segundo, eu queria perguntar, eu sei que o Arc é uma ferramenta free, por isso tem algumas limitações, mas Ah, normalmente as empresas que ainda também não abriram a mão com orçamento para comprar uma ferramenta paga, hum. elas já possuem algum tipo de catálogo de software, enfim. Sim. Existe alguma alternativa Boa para o pergunta. Arc nesse modelo free de Boa. se integrar com algum catálogo de software já existente? Integrar propriamente não, mas você consegue exportar por exemplo, vamos supor que você tem um CMDB, ou mais simples ainda, vamos supor que você tem um catálogo de aplicações em Excel, tá? Uma lista lá. Você exporta isso e consegue importar, tem um esquema para você importar CSV, tá? Então você salva esse troço como CSV e você consegue importar isso dentro do Art. Então, por exemplo, vamos supor que você tem um catálogo com 100 sistemas, né? 100 linhas no Excel, ou que você trouxe lá do seu CMDB, tanto faz, né? Você gerou lá um arquivo CSV com 100 linhas, né? Cada uma para um sistema. E com alguns atributos, você pode botar os atributos também. Você importa isso dentro do Art e você consegue, ele vai criar os 100 objetos lá na pastinha de componente de aplicação. Você vai dizer, né, quando você faz a importação, você tem que dizer que objeto aquilo é. Aí ele vai, no caso, você vai dizer que é um componente de aplicação, ele vai gerar 100 caixinhas, tá? Lá no coisa. Claro que ele não vai gerar um diagrama, né? Mas você já vai ter as 100 caixinhas lá, e aí é fácil você pegar e trazer aquilo para fazer cria um diagrama novo para representar o seu, né, aquilo que a gente chama de mapa de aplicações, né, que basicamente é um catálogo visual, e dá para fazer sim. Mesma coisa você pode fazer com qualquer tipo de elemento, tá? Com servidor, se você tiver um catálogo qualquer, e você puder gerar um CSV, você consegue importar ele dentro da ferramenta, tá? Isso é um ponto importante, porque dá para fazer isso, mas é claro que isso é manual, né, gente? Tem que ir lá e fazer na mão. As ferramentas comerciais, isso é importante vocês também estarem espertos aí na hora que for pesquisar. Ferramenta comercial normalmente já tem interface, integração com os principais CMDBs do mercado. Isso é uma mão na roda, porque se o seu CMDB estiver atualizado, também é uma questão que nem sempre é o caso, né? Mas se ele estiver atualizado, você consegue estabelecer uma relação entre a ferramenta de arquitetura e o CMDB, e com isso você consegue manter, você não tem retrabalho, né? Você não precisa toda essa parte de infraestrutura, servidor, não sei o que, você não precisa duplicar o trabalho, já está no CMDB, você não precisa fazer de novo na ferramenta, tá? Então isso é importante. Legal? Quem mais? Que horas são? 8h30. Temos tempo. Átila, Oi? opa, obrigado aí pelo conteúdo, viu? Opa. No caso, vai ter um tempo de acesso também para a gente ter a disponibilidade da gravação para ir implementando, tirar dúvidas, assim, Eu tem um vou tempo para mandar, isso. eu vou mandar a gravação, eu vou botar lá no meu site e tal, e vou mandar um link da gravação no meu site para todo mundo que está inscrito, porque vocês se inscreveram, né? Todo mundo se inscreveu pelo Simpla, eu tenho a lista dos e-mails de todo mundo. Aí eu vou mandar um e-mail para todo mundo com esse link, tá? Não, no caso do curso mesmo. Ah, do curso? Tá. Quando você faz Isso. o curso,
a gente grava e deixa o material disponível por 3 meses, tá? As gravações. E aí você tem... 3 meses é o tempo que a gente... Esse curso aqui não tem certificação, né? Mas esse padrão eu criei para o curso de TOGAF, porque a minha recomendação é que se você fez o curso de TOGAF com o objetivo de fazer certificação, não é para ficar esperando muito tempo, tá? Faz o curso, 3 meses é mais do que suficiente para você estudar, voltar, rever, né? E fazer a prova de certificação. Mais de 3 meses eu não recomendo, porque você começa a esquecer as coisas, e aí eu tenho aluno aí que é batata, né? Os poucos alunos que eu tive que foram fazer a prova de certificação e não passaram, normalmente é porque o cara foi fazer depois de 1 ano depois do curso. Aí já esqueceu tudo, não vai fazer mesmo. Então eu deixo a gravação por 3 meses. Hoje é o padrão para todos os meus cursos, tá? Então você tem acesso às gravações por 3 meses. Beleza, valeu. Nada. O que mais? Pode perguntar qualquer coisa, tá, gente? Sobre o curso, sobre outros cursos, sobre o conteúdo de hoje, sobre o arte. Estamos liberados. Aproveita. É sexta-feira, né? Então, em vez de a gente estar tomando chopinho, a gente está trocando ideia aqui sobre arquitetura. Já que estamos aqui, fazer o quê? Erenildo, você ia falar alguma coisa ou não? Ia perguntar, assim, sobre o curso de certificação do Togo. Tá, Ele tem algum material complementar, assim, tipo, além dos vídeos PDF, apostila? tem. Como é que é o curso? O curso de TOGAF, né? Que a próxima turma vai ser em agosto. Ele funciona assim. Aí ele é maior, né? Ele é um curso, são 9 noites, na verdade, né? A carga horária é maior. E o material inclui a apostila, claro, né? O PDF dos slides. Aí você tem lá uma série de materiais extras, que são materiais do próprio Open Group, que ajudam a estudar, né? Tem o simulado oficial da prova, para você se acostumar com o esquema, né? E algumas outras coisas extras lá, né? Uns artigos, tal. Mas tem esse material sim. Tá? Obrigado. A próxima turma é no início de agosto, tá? E tem esse material todo aí, né? E é isso. Né? E aí, normalmente, enfim, aí para quem quer fazer a certificação, é o que eu falei, faz o curso, estuda e faz a prova em menos de 3 meses, né? E aí, olha, de uma maneira geral, a gente tem uma taxa de aprovação aí de praticamente 100%, né? Todo mundo passa. Claro, você tem que estudar um pouco, né? Tem que se, né? Não é mágica, né? Mas o pessoal passa na mão. Tá? Entendi, obrigado. Nada. O Ronald colocou uma pergunta aqui, né? Deixa eu ver. Qual é possível representar um objeto que tem relacionamentos distintos no Exist e no To Be? Beleza, tranquilo, né? O que acontece? Aquilo que eu falei, você duplica o diagrama, você tem o diagrama do Exist, você duplica ele no To Be. Aí você mexe no To Be do jeito que você quiser, coloca novos building blocks, tira building block, muda os relacionamentos, tal, tá? E aí o que acontece? Os relacionamentos vão parar no mesmo lugar, só tem aquela pasta lá, né, de relacionamentos. Mas você vai ter 2 versões do diagrama, uma do Exist e outra do To Be, e como você criou esses relacionamentos novos no novo diagrama, é o que vai aparecer, tá? Porque essa é a grande vantagem do esquema da View. Você só aparece o que você quiser. As informações estão todas ali. Então, mesmo no diagrama do To Be, ele tem por trás, tem todos os relacionamentos com as coisas antigas. Mas se você não quiser mais mostrar aquilo, você pode fazer várias coisas. Você pode deletar do mapa, você pode mudar a cor. Você pode dizer o seguinte, olha, vermelho é relacionamento velho que vai parar de acontecer e azul é relacionamento novo que não existe hoje. Tem várias maneiras de fazer isso. Né? Expliquei aí, Ronald? Pode abrir o som aí, o vídeo, o que você quiser. Né? Você só entendeu a pergunta do Ronald? Isso vale não só para relacionamento, né? Vale, relacionamento talvez seja o caso mais óbvio, mas é sempre assim, né? Tá? Beleza? Vamos lá. Vinícius. Olá, tudo bem, professor? Boa noite. Boa. Obrigado, primeiro, obrigado aí, né, pelo webinar. Minha dúvida é quanto a quando a gente tem um sistema e módulos dentro do sistema e as interações são feitas através desses módulos. Como que a gente representaria isso aí? É simples. Na verdade, uma das características da linguagem Archimate é que todo objeto pode ser relacionado consigo mesmo, né? Ou seja, o mesmo tipo. Tá? Então, isso permite você fazer uma estrutura de árvore usando o relacionamento de composição
em praticamente qualquer tipo de objeto. Então, você teria uma caixinha, né? Vamos pegar um ERP que tem módulos, por exemplo, né? Vamos dizer, um SAP. Então, você faz uma caixinha escrita SAP. Aí você cria os módulos, né? Você coloca todos os módulos que você quer na linha de baixo e faz uma ligação de composição. Então, você está dizendo, olha, esse cara aqui contém esses módulos aqui. E aí, quando você quer mostrar os relacionamentos, né? Quem usa o quê, tal, em vez de você fazer no pai, você faz no filho. Entendeu? Entendi. E como que fica essa visão baseada em microserviços, professor? É a mesma coisa. Microserviço, na verdade, tem um objeto, um tipo de building block que eu não mostrei aqui, né? Porque a gente... Primeiro porque não é uma aula de Arquimedes, né? É só uma apresentação. Mas tem um tipo de objeto na linguagem Arquimedes que se chama serviço, tá? E o serviço é o gato daí ou daqui? Acho que é daí, acho que é daí. Tem algum gato miando aqui, enfim. Depois É daí, é daí. É daqui. E aí É o meu. Tem uns gatos aqui, tá tendo alguma briga aqui. O que acontece? Você tem o microserviço, ele é um serviço, tá? Ele vai ser representado como um serviço, ou um serviço de infraestrutura, ou um serviço de sistema de informação, tá? Então, você vai ter o módulo ali, que é o componente, né? Que é a caixinha, que representa o sistema, e você vai pendurar nela o símbolo de serviço para cada serviço que ele prestar, inclusive os microserviços, tá? Então, isso também você tem como representar usando o símbolo de serviço, que é aquele símbolo de cápsula, né? Tá? Então, dá para fazer tranquilo. Beleza? Show, obrigado. Nada. Joel. Boa noite, pessoal. Eu já tinha feito esse curso do Átila, já fiz acho que uns 2 ou 3 cursos deles aí. E toda vez que eu faço um curso dele, é sempre diferente, é sempre enriquecedor. Obrigado. E aproveitando aí e falando do curso em si, com esse curso eu fui habilitado para trabalhar numa grande empresa, tá, do país, e eu consegui entregar bons diagramas que o pessoal aceitou. Aí eu gostaria de compartilhar uma visão bem rápida, né? Tá? Eu poderia? Pode. Átila, Eu acho que tem jeito. Pode mostrar. tá? Só compartilhar aqui. Deixa eu descompartilhar o meu aqui. Essas entregas aqui já aconteceram, tá? Então, não tem nenhum problema eu poder compartilhar elas aqui. Você consegue aí? Tem uma... Pronto. Tá bom? Chegou. Tá chegando. Quem quiser o acesso ao arquivador dele, estão vendo minha tela aqui? Tá chegando. Estranho porque que não está aparecendo aqui. Aqui por enquanto tá preto. Chegou agora. Que para mim está em... eu tô vendo uma... Agora chegou, né? Tô vendo um beleza. browser aqui. Tá aparecendo o Chrome aí? Tá aparecendo o Chrome beleza. com a página Patreon. Não, porque é o Chrome aqui. Mas não apareceu, não. É o seguinte, quem assina o Patreon, lá do Arc, ganha, tem direito a alguns componentes a mais dele aqui. Então, se você tiver, você pode ter alguns componentes, tá? Apareceu aí. Então, tipo assim, quero imprimir a tela, quero fazer uma validação, certo? Quero utilizar uma ferramenta de repositório. Então, tem alguns plugins aqui que são muito legais, né, de utilizar. E também ajuda a comunidade também, tá? Eu estou pagando, acho que R$40 por mês aqui. É de 5 libras, né? Para ter acesso às ferramentas. É pouca coisa, tá? Eles têm várias categorias que você pode auxiliá-los, né? Então, eu assinei esses plugins, me adiantaram bastante. Tem um plugin aqui que eu uso muito, que é para você fazer um thumbnail de todo o seu projeto. Então, você pega o thumbnail e você sabe onde ele está. Aqui eu vou mostrar um projeto que a gente fez aqui de inteligência artificial para operações de IT, tá? Eu fiquei como cabeça, arquiteto aqui, cabeça aqui do lado do time, e a gente fez basicamente o que o Átila mostrou, ou seja, a gente colocou nossa visão de caixinha, porque era muito grande, então a gente fez uma parte mais sumária para o executivo, uma camada mais técnica e outra aqui, uma visão explodida das coisas, né?
Então, aqui na parte mais sumária, né, a gente já foi logo dos serviços. Aqui a gente não entrou nos objetivos, missões, porque não cabia aqui dentro, tá? Aqui era uma coisa mais de mapeamento de tecnologias. Uhum. Então, a gente mapeou os serviços, as tecnologias, e já desceu aqui na parte de infra, Uhum. né? Todo aqui dentro. Uhum. Show. E na camada de tecnologia, que é mais máquina, né, por Aham. assim dizer, aqui a gente colocou o nome das ferramentas que a gente usa, o que cada uma faz, a Aham. nossa plataforma e o que tinha sentido, a gente agrupou Uhum. elas aqui, né. Fez o agrupamento delas, aí desceu esse macarrão todinho, né, Aham. até chegar na máquina, né. A gente chegou aqui na máquina aqui, Uhum. né, tem até o Data Lake. E Muito legal. outra coisa bastante legal da ferramenta é que 45. tem Validator, tá? Esse Validator aqui vocês vão É. usar bastante Uhum. para, se vocês criarem um componente aqui solto, tá, que está com erro, ele vai avisar aqui. No Uhum. caso aqui, então está avisando que o visual aqui está sujo. Ah, o visual está sujo, porque um está passando para o outro, está aparecendo uma barrinha aqui, isso aqui você ignora, tá? Isso aqui é só informativo, Uhum. tá? E aqui tem uma visão mais aqui de camada, né? Que a gente colocou a camada de negócio, camada de aplicação, camada de tecnologias, Uhum. né? Esses aqui foi um dos que a gente fizeram. A Uhum. gente fez muitos desses carinhas aqui, Aham. muitos mesmo. Aqui eu não sei se eu consigo mostrar mais, deixa eu ver. Eu coloquei aqui no desktop. Não, só peguei um exemplo aqui, só peguei um exemplozinho aqui. Tá, então é isso, gente. Então, Não, eu acho que, o que é né, bom é deixa aí por enquanto, né? Não precisa fechar, não. Pessoal, eu acho que o Joel trouxe uma coisa bem legal, porque ele está mostrando um negócio real, né? A utilização real em ambiente real, né? Do arte, e vocês estão vendo o quanto que dá para você representar as coisas bem complexas, né? Tanto em termos de infra, né? Quanto esse diagrama de camadas aí que ele mostrou, acho que mostra ele de novo aí, Joel, de camadas. esse Né? aqui. Esse, né? né? Então, vocês estão vendo? Ó, tem a camada amarela, que é de negócio, tem a camada de aplicação, que é azul, lá embaixo tem a camada de infra. Então, isso é típico de arquitetura, né? É você mostrar como que as coisas estão ligadas umas nas outras, né? E dá para ser bem complexo, né? Se você, né? Óbvio, se você conhecer bem a ferramenta, você conhecer bem a linguagem Archimate e precisa conhecer o ambiente da sua empresa, né? Mas dá para fazer coisas bem do E tem duas coisas que o Joel falou que eu queria reforçar, que eu realmente esqueci de falar, que são uma é essa coisa do Patreon mesmo, né? Ou seja, ele é gratuito, né? Mas se você quiser, você pode pagar esse valor aí que ele falou, que eu acho que são 5 libras por mês, uma coisa, 5 euros, uma coisa assim por Um mês. valorzinho aqui, eu vou colocar aqui. E aí você tem acesso a essas coisas extras aí, né? O Coart não precisa, o Coart é grátis mesmo, né? Todo mundo pode acessar, mas ele tem esses plugins bem legais aí, o Descript, por exemplo, Vamos ver aqui, estão valores aqui da assinatura. Eu acho que Tá a R$30 que eu estou pagando. É por aí, né? E aí você tem, ó, tá aí, né? Aqui são outros programas, né? Ainda já tem mais coisas aí, né? Então, é um ambiente que está crescendo, é um jeito de ajudar também, né? E ele tem esse script, né? O script é JavaScript, basicamente, que você consegue automatizar alguma coisa ali dentro, por exemplo, criar mapas de calor, né? Você pode dizer o seguinte, olha, pinta as caixinhas todas as caixinhas que tiver com status de obsoleto, pinta elas de vermelho, dá para fazer esse tipo de coisa, tá? Então é bem legal. E outra coisa que eu lembrei também é o seguinte, mesmo sem nada disso, sem nenhum extra, né? Uma das coisas que a ferramenta permite é você exportar todo o conteúdo do repositório para HTML. O que isso permite? Permite que você pegue, você publique na sua intranet o conteúdo do seu repositório para todo mundo acessar. Então, a gente faz isso também. Então, isso é super importante. A gente usa muito isso. Porque você tem que ter o que é importante para a arquitetura. Uma das partes mais importantes da arquitetura é a comunicação. Então, você não está fazendo isso só para você, como arquiteto, ter os seus desenhos. Você quer que todo mundo veja. Então, o que você faz? Você não precisa obrigar a pessoa a entender, você não precisa dar acesso ao seu repositório, você não precisa obrigar a pessoa a saber usar a ferramenta. Você exporta com HTML e bota na sua intranet, né? E aí, beleza, né? Dá para você
fazer. Acho que, ó, HTML report, ele está fazendo aí viva voz aí, né? Ó, você criou uma pasta de teste ali, né? Ele gera, tá? Ele vai gerando aí e quando está pronto, você é uma estrutura, né? Uma árvore HTML. Você entra lá, olha lá. Aí, ó. Tudo que você viu lá, você tem aí. Então, você pode, ó, você tem, né? Você clica lá no diagrama, ele mostra o diagrama, ele cria aí um gráfico de vetor, etc, etc, né? E você tem a informação liberada para todo mundo aí. Né? Show. Valeu, Joel. Aqui é tudo livre. Tá ok. Vamos ouvir o Igor. Fala, Igor. Obrigado aí também pela aula. Joel, parabéns pelo trabalho aí, bastante complexo, realmente. Era uma dúvida aqui. Obrigado. Nesse exemplo aí que o Joel demonstrou, daria para descer no nível do detalhe de processo, com regras de negócio, interoperabilidade entre processos e saídas de um processo, entradas de outro, tudo isso chega nesse nível? Tudo, porque, na verdade, o que acontece? A linguagem Archimate é uma linguagem muito poderosa, né? O que eu mostrei aqui para você é a casquinha da casquinha da casquinha, né? Então, é uma linguagem muito poderosa, você representa basicamente o que você quiser. A questão toda sempre é o quanto você quer descer em nível de detalhe, porque quanto mais detalhe você põe no seu repositório, mais difícil é de manter atualizado, né? Então, talvez você tenha diagrama que você só queira usar, você cria um diagrama para usar durante um projeto e depois você joga ele fora, beleza. Aí você pode fazer bem detalhado. Mas você sempre vai ter que responder essa pergunta, né? Esse nível de detalhe que eu estou querendo colocar aqui, eu vou conseguir manter esse troço atualizado? Né? Mas dá para fazer no nível de detalhe que você quiser. Tá, Tá certo, valeu. Respondemos? Sim, sim. Beleza. Quem mais? Mais ninguém? Todo mundo quer ir dormir? Bom, pessoal, deixa eu colocar aqui de novo o meu... Agora voltou a funcionar aqui o meu... Coisa aqui. Eu vou colocar aqui, ó. Isso aqui é o meu nome lá no LinkedIn, tá? Então, você entra lá no LinkedIn, procura Átila Beloquim, tudo junto, tá? É o meu perfil, né? Deixa eu ver se eu acho o perfil aqui, fica mais fácil. Já boto o link certinho, né? E Pessoal, tem que salientar uma coisa. Quando você entrega um documento daquele, do Archimate, o cliente não quer apenas o Archimate ou aquele HTML, ele também quer um documento de arquitetura que tem que ser redigido para explicar aquilo ali. Tá? Então, não adianta você saber só o Archimate de modelagem e esquecer como é que você vai fazer a entrega para o seu cliente. Tem que ter atenção a isso. Me lembrar. Bom, eu botei aí o meu link para o LinkedIn. Quem não está conectado, conecte-se. E se alguém quiser mais alguma informação, né? Quiser falar comigo, tirar alguma dúvida depois, né? Mais informação sobre esse assunto aqui, sobre os nossos cursos, etc. O link está aí, vocês podem entrar em contato comigo. Tá bom? Ficamos por aqui hoje, gente? Todo mundo quer ir tomar um chopinho, não? Eu quero descansar agora. O povo quer ir embora, o povo quer ir pro happy hour, né? Então, legal, pessoal. Então, obrigado pela presença, tá? Fiquem atentos, eu vou mandar por e-mail para vocês tanto o link para essa gravação quanto o link para inscrição do próximo webinar, né? Que vai ser esse aí no dia 6, onde aí a gente vai entrar um pouco mais no ACE, né? Que é como que a gente simplifica o TOGAF para conseguir desempacar, né? Que é o caso aí de muita gente. Né? A gente fica empacado, acha que o TOGAF é muito grande, muito complicado, que é mesmo, né? E aí a gente consegue andar. Beleza, gente? Então foi um prazer imenso. Bom fim de semana, bom descanso. Até mais, a gente vai se falando.
Tchau. Obrigada, Átila. Tchau, tchau. Boa noite. Boa Tudo bom. noite. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau.